Boa noite. Boa noite. Agora é oficial, né? Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos nessa balada de sexta-feira nossa, né? Nosso encontro. A gente está fazendo os cálculos aqui. 2 meses juntos já, né? Já é um relacionamento bastante extenso, né? Muita gente não chegou a ter isso de relacionamento, né? A gente já tem esses 2 meses. Vamos até o final para o nosso terceiro mês. Muito obrigado, pessoal, pelo horário, chegar pontualmente. Lembrando que na nossa dinâmica de hoje eu tô animadão. A semana passada eu fiquei tão chateado, porque o Luiz Sérgio ele trouxe a temática da captação de recursos. Eu estava doido, fiz um monte de anotação, minha internet estava horrorosa e eu não consegui fazer, coitado. Depois eu fiquei mandando um monte de pergunta para ele, mas ele foi muito, muito legal me responder. Bia, algum recado da nossa didática dinâmica? Não? Sim? Não, mas a gente vai botar a chamada aí na enquete, aí vocês podem estar preenchendo aí, tá bom? Beleza. Então, hoje, dando início ao nosso 7º encontro, já o 7º encontro com a temática de consumo e cocriação, fico feliz de hoje também estar trazendo profissionais que eu respeito, que eu admiro, mas que, acima de tudo, e eu falo isso sempre, porque é super verdade, eu posso chamar de meus amigos. Então, fico feliz de ter hoje a Rosana, desde lá do Rio Grande do Sul, o William do Rio e o Pedro também. Então, eu vou deixar que eles se apresentem, que eles possam compartilhar, que fica mais legal. Lembrando que hoje, dependendo como for também, a gente vai ter nossa sala do cafezinho. Tomara que sim, para que a gente possa se conhecer mais, conversar mais, enfim, colocar o papo em dia, né? Bom, Will, deixo com você a palavra. Mais uma vez, muito obrigado aos três, Pedro, William e Rosana, por terem aceitado esse convite. Obrigado você pelo convite. Obrigada. Obrigado, eu que te agradeço. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? É um prazer estar aqui nesse projeto, conversar com todos vocês, particularmente trocar as ideias com Pedro Paulo, professor do Departamento de Sociologia, meu colega de IFIX, e com a professora Rosana, que eu conheci no papo que a gente bateu ontem, e estou curioso para ouvi-la falar também. Meu nome é William Corbo, eu sou professor do Departamento de Antropologia da UFRJ e eu realizo pesquisas relacionadas ao consumo, uma história cultural do consumo, antropologia do consumo, e nos últimos anos tenho pesquisado também as articulações da antropologia e das ciências sociais em geral com o mundo corporativo, com empresas, tentando pensar caminhos de inserção profissional, áreas possíveis de atuação, muito pelas conversas, um pouco da minha trajetória, que se mistura nisso também, um diálogo entre a academia e outros caminhos que eu fui trilhando ao longo da minha formação acadêmica, e também pelo contato com os meus alunos e de tentar pensar para onde eles vão depois, que caminhos eles podem seguir e tal. Então, é um tema que cada vez mais faz parte das minhas pesquisas e eu acho que dialoga bastante com o papo que a gente vai ter aqui hoje. Eu queria começar falando que eu decidi estudar um tema ainda no IFIX, quando eu estava no final da minha graduação, eu estava caminhando para estudar Sociologia do Trabalho, sindicato, luta operária, em pesquisas que eu fazia sob orientação do professor Marco Aurélio Santana, mas ali eu me encontrei com a antropologia, com os estudos dos rituais, dos símbolos, dos mitos, né, com sistemas de classificação, né, simbólico da vida social, e encontrei no consumo um tema para compreender a vida contemporânea. Antes de mais nada, assim, é importante destacar que um cientista social, um antropólogo, um sociólogo, quando ele escolhe estudar o consumo, ele não está preocupado, como em outras áreas mais aplicadas, em descobrir como vender mais, né? Em como encantar um cliente, encantar um consumidor para vender mais produtos e tal. É entender o consumo como um fenômeno que é da ordem da cultura e que ele é uma via de acesso para a compreensão da nossa sociedade. Eu lembro de uma aula que eu tive com o da Mata no mestrado que eu fiz, no doutorado, que eu fiz doutorado em comunicação, mas era na PUC, eu pegava todas as matérias que o Roberto Mata dava para fazer.
E aí teve uma vez que era de teorias da cultura, e ele falava que a cultura era como uma casa, né, a cultura ou a vida social, enfim, era como uma casa que tinha várias vias de acesso. A gente podia acessar essa casa por várias portas diferentes, por uma janela, pela porta principal, a porta dos fundos, uma porta lateral, uma passagem secreta, enfim. Ele estava explicando que ele escolheu uma porta que não era muito prestigiada para estudar a cultura brasileira, que era a porta do carnaval. E eu entendo o consumo, e os cientistas sociais que pensam o consumo também, acho que falo por eles, como uma dessas portas para entender a sociedade contemporânea, para entender o mundo que a gente vive, para entender o capitalismo para além das instituições formais, o capitalismo nos seus aspectos mais relacionados ao pensamento mágico, aos rituais, enfim. Só que o consumo é um tema, ele sofre de um problema, como muitos outros temas das ciências sociais, porque todo mundo tem algo a dizer sobre ele, né? Consumo é um daqueles temas que todo mundo é capaz de falar sobre ele. A gente liga a televisão no programa da Fátima Bernardes, programas de debate na televisão, de auditório, e sempre alguém tem uma teoria sobre o consumo, para falar sobre o consumo e tal. Então tem algumas visões de consumo no senso comum que dificultam uma reflexão crítica, teórica, antropológica, sociológica sobre o tema. Isso estou trazendo aqui uma ideia do professor Everardo Rocha, que está num artigo chamado Culpa e Prazer, e em alguns outros trabalhos também, que ele fala de algumas visões que dificultam a reflexão sobre o consumo. Eu vou destacar duas delas. Ele fala de 4, eu vou destacar as 2 principais. Uma delas é uma visão muito presente na cultura de massa, que é a visão hedonista do consumo como um caminho para a felicidade. E aí a principal narrativa que fala dessa visão é a narrativa publicitária. A publicidade coloca o consumo como caminho da felicidade. Tem o modelo clássico de um anúncio publicitário, tem um problema que o produto, quando chega, resolve. Tem alguma dificuldade, alguma crise familiar, e quando bota margarina na mesa, todo mundo passa a sorrir, todo mundo se ama, e assim por diante. Essa narrativa é muito forte, do consumo como caminho para a felicidade. Mas ela traz no seu nascimento, assim, no seu próprio discurso, uma narrativa oposta, que também é muito forte sobre o consumo, que é o que o professor Everardo Rocha chama de visão moralista do consumo. O consumo como principal vilão da sociedade contemporânea, que tudo é culpa do consumo. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, assim, vocês que serão cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, se forem chamados um dia para falar sobre algum tema e tiverem numa dificuldade para encontrar uma justificativa, falem do consumo, condenem o consumo de alguma forma, porque aquilo ali é muito... essa visão é muito comum, uma visão moralista sobre o consumo, de colocar um fenômeno social no banco dos réus. Então, qualquer problema social é explicado pelo consumo. Então, o desastre ambiental, desastres em relações familiares, problemas com drogas, bebidas alcoólicas, enfim. O vilão é o consumo e não a estrutura da sociedade que a gente vive, não o sistema de produção, por exemplo. O consumo acaba sendo o principal protagonista nessas críticas. E aí, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, assim, do ponto de vista de debate político, enfim. O problema é essas visões impedirem uma reflexão crítica, uma reflexão do consumo como um fenômeno da cultura. Porque quando a gente fala que o consumo é o caminho para a felicidade, ou ele é o grande vilão, que é o causador de todos os males, a gente não precisa mais estudar o tema. A gente bota ali uma espécie de peso, como se fosse aquela bola que parece que é uma bola de vôlei normal e fazem sempre pegadinha com ela, bota a pessoa para chutar, a pessoa chuta e cai. Você bota aquilo ali em cima do tema e não precisa mais falar sobre isso. Então, o que eu acho importante fazer como cientista social, ciências sociais, é tentar tirar essas bolas pesadas para olhar o que esse fenômeno diz sobre a experiência social contemporânea, sobre a sociedade brasileira, sobre o capitalismo, enfim. Mas tem um problema também para falar sobre consumo, é que o consumo ele é um tema periférico nas ciências sociais.
ele não é um tema dos mais nobres, né, ou dos mais bem vistos, quando você fala que vai estudar consumo. Eu lembro muito dos meus amigos de graduação, quando eu falava que ia, falar, não, eu vou para comunicação, porque eu quero estudar consumo e tal, eu acho que é um caminho importante para pensar na sociedade e tal, porque você gosta de fazer compra, né, William? Você gosta de ir ao shopping e tal, né? Sempre não é a curiosidade intelectual, é porque você gosta de shopping. É um tema que não é um tema de prestígio nas ciências sociais. Mas, curiosamente, grandes nomes que construíram o pensamento social, assim, nomes fundadores da sociologia, da antropologia, falaram sobre o consumo em momentos da sua trajetória, né? E se a gente olhar uma história de estudos do consumo, a gente encontra trabalhos super interessantes. Eu vou falar rapidamente alguns deles para caminhar para uma discussão mais de consumo e inovação, mais uma ciência social aplicada. Para começar, assim, tem um ensaio do Diderot, o filósofo, que é um ensaio super criativo, assim, que foi usado depois por um antropólogo chamado Grant McCracken, que era um acadêmico e depois virou, até hoje, ele é um consultor de empresas, assim, largou a vida acadêmica e virou palestrante, tá? Tem palestras no YouTube e tal, faz pesquisas corporativas. E o McCracken fez uma análise a partir desse ensaio do Diderot, que é um ensaio, eu esqueci o título, mas o subtítulo é um aviso a quem tem mais desejo do que fortuna. Lamentações sobre o meu velho hobby. E a história, basicamente, é que o Diderot ganhou um hobby, Diderot da enciclopédia, mas ele não era milionário propriamente, né? Tinha uma condição mediana na sociedade francesa. Enfim, ele ganhou um hobby, que é um hobby muito luxuoso, e ele fala que quando ganha esse hobby, ele precisou trocar toda a mobília do seu escritório. Era necessário trocar toda a mobília do escritório. Se o hobby estivesse gritando, essas coisas que estão aqui nesse seu escritório de um pensador não combinam comigo. Então foi um primeiro momento ali que um grande pensador falou sobre o consumo. O Marx tem algumas ideias sobre o consumo, em pedaços da sua obra, talvez em pedaços até bem criativos da sua obra, né? Fala ali da parte do fetichismo, também um pedaço um pouco esquecido, que foi recuperado pelo Salins depois, que está ali nos Grundrisse. Ele tem um subcapítulo que fala de consumo, produção, troca e circulação, que ele fala que não existe produção sem consumo. É muito legal. Os marxistas não se debruçaram nisso, assim, mas o Marx colocou ali alguma coisa. E depois a gente tem, a partir do início do século XX, diversos trabalhos muito importantes. O trabalho do Veblen, a teoria da classe ociosa, em 1899, aquele ensaio fantástico do George Simmel sobre a moda, sensacional aquilo. Você lê aquilo, dá para você tirar várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, pesquisas de uma vida inteira em cima só de um ensaio do Simmel. Werner Zomba, também um importante sociólogo da sociologia alemã, ali contemporânea ao Simmel e ao Weber, que tem um estudo muito famoso sobre os judeus e a vida econômica, também outros estudos sobre burguesia, formação do capitalismo. Ele tem um pequeno livro que não tem tradução para o português. Eu tenho uma tradução bem antiga em espanhol, que eu comprei num estante virtual da vida, que eu achei lá por acaso, e falei, só tem um, eu falei, vou comprar, nem olhei o preço direito, depois me arrependi um pouco pelo preço, mas enfim, tá aqui, e é um livro que eu já li umas 2 ou 3 vezes, que é Luxo e Capitalismo, que ele faz uma análise do século XII até o século XIX, para mostrar como o luxo teve um papel decisivo no desenvolvimento do capitalismo. A indústria do luxo, os desejos, as sociedades de corte impulsionando novos comportamentos, novos valores, enfim, o papel das cortesãs. Tudo isso no iniciozinho do século XX. Mas são trabalhos periféricos das obras desses autores, né? Escreviam num momento, em outro e tal. Aí é só na metade do século XX que a gente vai encontrar produções mais densas sobre o tema nas ciências sociais. O fantástico trabalho do McLuhan sobre a publicidade no The Mechanical Brides, estuda ali uma série de anúncios publicitários no início dos anos 50. Os clássicos do Jean Baudrillard, também, a Sociedade do Consumo, Sistema dos Objetos, anterior, para uma crítica à economia política do signo. E aí um momento que a antropologia entra no jogo, ali nos anos 70, com sociologia também, com Goffman,
La Ritualização de la Féminité, Gender Advertisements, o Marshall Salins, o Roy Wagner, num livro clássico da antropologia, que é a Invenção da Cultura, um livro que reinventa a antropologia, ajuda em vários movimentos contemporâneos da disciplina, e ele tem um momento que ele fala de publicidade, fala que a publicidade parece um pouco o pensamento mágico das sociedades selvagens, enfim, o pensamento selvagem analisado pelo Lévi-Strauss. Mary Douglas, com seu livro Para uma Antropologia do Consumo. Então, ali nos anos 70, as ciências sociais, particularmente a antropologia, tomam o consumo como um tema. Né? Tomam o consumo como um tema das ciências sociais efetivo. E vários antropólogos, sociólogos constroem suas carreiras a partir dos anos 80 estudando o consumo. O professor Everardo Rocha no Brasil, Daniel Miller na Inglaterra, Daniel Miller, um dos grandes nomes da antropologia do nosso tempo, né, com estudos sobre cultura material, mais recentemente, estudos sobre internet, ambiente digital, pensando como cultura material, práticas de consumo, o próprio Grant McCracken, que eu já citei. Então, a partir daí, a antropologia e a sociologia também, e a história, começam a fazer produções, ali nos anos 70, 80, muito densas sobre o consumo, de uma história e que não foi contada, porque a gente pega a história da produção, do desenvolvimento das práticas de trabalho, as transformações produtivas, as lutas entre capital e trabalho. Então, é uma produção muito densa sobre isso. Muito densa. Aliás, foi isso que me fez estudar consumo também, né? Eu falei, não tem quase ninguém estudando isso, vou para um tema um pouco diferente, até porque tem menos gente para dialogar, isso é um problema, mas eu vou pensar alguma coisa que não está sendo tão pensada assim. Então, a partir dos anos 80, esses autores começam a trazer contribuições muito, assim, de uma efervescência intelectual muito interessante, porque era um tema que estava reprimido, de certa forma. E aí o que eu queria chamar a atenção, dado depois dessa linha do tempo, feita em tempo recorde aqui, me embolei, até pode ter confundido um pouco vocês, mas que eu acho que é importante mostrar isso. Depois eu indico algumas bibliografias para quem tiver interesse e tal. Mas eu queria caminhar por uma linha mais aplicada, porque o que acontece? Esses estudos, não dedicados ao consumo da antropologia e da sociologia, particularmente, um pouco da história, mas mais antropologia e sociologia, mostraram, a partir dos anos 70 e 80, que essas áreas tinham muito a contribuir para pensar um tema que, antes disso, era um tema de total domínio das áreas mais aplicadas, sobretudo da área da administração de empresas, né, e de áreas mais recentes, como design, engenharia da computação, que vai pensar também, né, um pouco isso, a engenharia de produção. Então, essas áreas começaram a olhar, particularmente a administração, e falar, a gente precisa dialogar com esse pessoal das ciências sociais, porque eles têm contribuições a oferecer para os nossos interesses mais aplicados. E aí tem uma tradição nas ciências sociais, que não é uma tradição assim, de muito prestígio também, que é uma tradição mais aplicada. Na antropologia, vale destacar, por exemplo, assim, duas autoras que eu particularmente gosto muito e que estou adorando ler mais essas duas autoras, com as disciplinas obrigatórias que eu tenho dado de teoria antropológica, que são Margaret Mead e Ruth Benedict, né, que fazem parte de uma escola chamada Escola de Cultura e Personalidade da antropologia norte-americana, tradição boasiana, assim, do Franz Boas, que tiveram uma atuação teórica, intelectual, e também pensaram uma antropologia aplicada. Elas atuaram nos esforços de guerra dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e produziram diversos estudos, né, sobre a sociedade norte-americana, sobre os aliados, os seus inimigos, enfim, o mais famoso é o Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict, que é um livro sobre a cultura japonesa fantástico e que tinha um interesse aplicado, né, de servir para o Departamento de Informação norte-americana, mas é um estudo antropológico sobre a cultura japonesa. Então tem uma tradição nas ciências sociais, que não é a tradição, e na antropologia particularmente, fala mais da disciplina que eu atuo mais e dialogo mais, de aplicação, de buscar a aplicação dos conhecimentos, das técnicas, dos métodos, enfim, das ciências sociais, das teorias. Tá? E o mundo corporativo, tanto acadêmico, né, da administração de empresas, quanto as empresas, de fato, começaram a olhar
que era possível ter diálogos e contribuições. Eu vou falar rapidamente, está acabando o meu tempo, vou falar rapidamente de 2 casos assim, muito interessantes da sociedade norte-americana, que é onde essa antropologia aplicada é mais forte também, de muito sucesso. Um dos anos 70 e 80, e o outro do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que segue até hoje. Nos anos 70, a Xerox, essa empresa que hoje a Xerox virou a prática, né, de xerocar alguma coisa, né, virou um verbo, eu xeroco, ela xeroca, enfim. A Xerox é uma empresa, enfim, e que nos anos 70 ela tinha um lugar chamado Parque, no Vale do Silício, que era o centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Xerox. Era ali que a Xerox ia buscar PhDs nas universidades da Califórnia, né, em Stanford e em todas as outras universidades da Califórnia, para que eles desenvolvessem novos produtos, novas tecnologias, enfim, novos serviços. E a Xerox começa a contratar uma série de antropólogos, mais especificamente antropólogas, nas universidades da Califórnia. Umas 4 ou 5 no início, depois uma série de antropólogos e sociólogos também, que realizavam pesquisas qualitativas, principalmente etnografias em escritórios, para entender as transformações que novas tecnologias traziam para os espaços de trabalho. A partir dessas pesquisas, a Xerox desenvolveu uma série de transformações nos seus produtos, que impulsionaram o mercado de tecnologia. Tem um caso famoso, que eu descobri há pouco tempo, lendo sobre isso, vendo palestras, vídeos no YouTube e tal, do Steve Jobs, que foi fazer uma visita à Xerox e conheceu ali o que esqueci a sigla, mas é o gráfico de usuário, que foi uma grande inovação da Apple, mas que na verdade foi desenvolvida na Xerox, fruto de pesquisas etnográficas de caráter sociológico, antropológico, em diálogo com engenheiros, com designers, enfim. Então, só um exemplo. Isso foi, assim, bombou muito nos anos 70 e 80 e fez com que, a partir disso, várias empresas incorporassem sociólogos e antropólogos nas suas áreas de pesquisa e desenvolvimento. E um caso muito famoso também nos Estados Unidos, mais recente, é o da Intel, que, num determinado momento, nos anos 90 e 2000, talvez era o lugar onde mais tinha antropólogo trabalhando fora da academia. A Intel tinha mais de 40 antropólogos e sociólogos nas suas áreas de pesquisa, que eles chamavam depois de UX, né, pesquisa de usuário e tal, que faziam etnografias e pesquisas qualitativas mais gerais, assim, em vários lugares do mundo, para pensar com os contextos culturais, tentar antecipar algumas transformações, alguns movimentos que aconteciam. E a partir desses estudos bem densos, esses antropólogos e sociólogos fizeram mestrado, doutorado em universidades de ponta, né, mas não seguiram a trajetória acadêmica. Alguns até foram professores por um tempo e depois foram atuar como pesquisadores no ambiente corporativo. E fizeram trabalhos de densidade acadêmica, assim, claro que com interesse aplicado, mas que muito sérios, assim, com pesquisa métodos muito bem feitos, bem pensados, resultados muito interessantes, insights super criativos. E a Intel também desenvolveu uma série de produtos a partir desses trabalhos. Citar alguns, o primeiro tablet, ou ideia de tablet, vem de pesquisa etnográfica da Intel, um produto que foi descontinuado. E depois a Apple ficou bilionária com isso, né? Steve Jobs e seus acionistas bilionários com isso. Tinha um computador que foi comprado pelo governo brasileiro, que era um computador específico para escolas. Acho que era Classmate o nome do computador. E esse computador foi desenvolvido depois de uma série de etnografias nos chamados mercados emergentes, que encontraram essa lacuna, apresentaram essa ideia e os engenheiros desenvolveram sempre em diálogo com os antropólogos e sociólogos. Então, são 2 casos assim, para a gente perceber como antropologia, sociologia atuaram decisivamente no ambiente corporativo para inovações, né? Para inovação de negócios, de produtos, serviços, enfim. E aí, só para concluir, isso no Brasil praticamente não existe, né? É muito forte nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil não tem essa tradição. As áreas existem, as práticas existem, mas quem faz isso não são cientistas sociais.
né? São marqueteiros, e marqueteiros não no pejorativo, tá? Profissionais de marketing, publicitários, designers, enfim. Os cientistas sociais não ocuparam esses espaços, não ocupam esses espaços. E aí, só para concluir, os desafios contemporâneos das organizações apontam a necessidade de uma maior articulação entre as áreas acadêmicas aplicadas da administração, da comunicação, do design, e também o ambiente corporativo com sociologia, antropologia e ciências sociais de uma forma mais geral. Diante do boom da inteligência artificial, do Big Data, ok, mas como ler esses dados? Um universo de dados. Mas quem tem teorias, olhares, perspectivas que podem ser eficazes na leitura desses dados em abundância? As ciências sociais. Não basta você ter uma enxurrada de dados se você não tem teoria capaz de interpretar esses dados. Então, até a inteligência artificial e o Big Data, que poderiam ser a morte das ciências sociais para a inovação, porque agora a gente tem uma série de dados aqui, tem a inteligência da máquina e tal, pelo contrário, aponta para uma maior necessidade de articulação, de diálogo, enfim, de atuação de ciências sociais nesse sentido. E também os métodos qualitativos das ciências sociais para compreender os contextos culturais, A gente sabe da importância da articulação desses métodos. Então, nos desafios contemporâneos das organizações para a inovação, eu vejo esses dois caminhos. Os métodos das ciências sociais, qualitativos, também quantitativos, mas que são muito mais presentes do que eu falei qualitativos no ambiente das empresas, e também as lentes teóricas das ciências sociais. É poder olhar os dados e lembrar de uma perspectiva do Simmel, do Marx, do Weber, da Mary Douglas, de uma etnografia feita pelo Daniel Miller no subúrbio de Londres, para dialogar com aqueles dados, e interpretar aqueles dados de uma maneira mais eficaz. E aí, só para mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu queria só indicar 4 livros para quem tem interesse nessas discussões, 2 mais teóricos de consumo, porque aqui eu falei de teoria do consumo, uma não preocupada com a aplicação, mas também falei que como essa teoria não preocupada com a aplicação gerou interesse em aplicação, e várias produções foram feitas nesse sentido. Então, 2 textos importantes, tem vários, mas para quem quer entender um pouco mais do campo acadêmico da antropologia do consumo, O Mundo dos Bens para uma Antropologia do Consumo, da Mary Douglas, e o Cultura e Consumo, do Grant McCracken. Tem vários outros, vou citar um monte aqui, mas separei 2 para uma introdução ao tema. E para quem está interessado em pensar essas articulações aplicadas, um livro recente Só mostrar a capa aqui, Marcelo, para o pessoal ver. Posso mostrar a tela inteira, não tem problema não. Um livro recente da Gillian Tett, que é uma jornalista do Financial Times, é uma antropóloga também, e ela é um doutor em antropologia e tal, e ela escreveu esse livro aqui. Vocês estão vendo a tela? Acho que vão ver daqui a pouco. Agora está passando, mas ainda não apareceu. Esse aqui é o Cultura e Consumo, daquele que eu falei. Aí tem esse aqui, o Anthrovision, uma nova forma de ver mercados, negócios e a vida, enfim. Ela conta vários casos da importância da antropologia para pensar em inovação. É um livro fantástico, eu terminei de ler há pouco tempo, que ele saiu agora e tal, tem a versão e-book. E um outro livro do McCracken, que ele defende uma posição nas organizações de um especialista em cultura. E aí fala como a cultura pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma organização. Também é uma tentativa de aplicação das ciências sociais para pensar um ambiente corporativo, inovação, enfim. Então, queria agradecer ao Marcelo pelo convite, estou ansioso para ouvir Rosana e Pedro Paulo. Eu ia falar só de antropologia do consumo, mas eu achei pelo tema, Marcelo, do teu projeto, que valia a pena trazer para essa discussão mais aplicada para tentar gerar alguns insights. Valeu, Marcelo. Obrigado.
E tem que parar a apresentação, né? Para vocês não ficarem vendo meu computador. Não, obrigado, William. Obrigado mesmo, cara. Eu te agradeço muito. Bom, vou dar sequência aqui no finalzinho. O pessoal vai anotando. O Fernando já falou aqui que tem interesse sobre o tema. Vão anotando as perguntas para a gente fazer a nossa discussão. Rosana, passa a palavra para você. Então, certo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando. Obrigada, Marcelo, pelo convite novamente. Muito bom também ouvir o William, né? Que a gente também se conheceu ontem, né, William? Então, e também, assim, trazer alguma contribuição, alguma reflexão sobre consumo e sobre cocriação, né? Foi isso que eu fui brifada, vamos dizer assim, né, Marcelo? Contando rapidamente, não vou abrir todo o meu currículo Lattes, quem quiser vá lá e depois faça o stalkeamento, né? Mas como é que eu cheguei nesse assunto, né? Como bem o William colocou, é um tema que eu entendo o consumo como às vezes a gente se sente um pouco ornitorrinco, né, William? Porque a gente quer tentar se encaixar, a gente é das sociais, mas não é administração, mas não é. E aí a gente tenta se encaixar, tentando procurar nossa turma, né, para conversar sobre o consumo por um aspecto mais crítico, com uma reflexão mais crítica, né. Como é que eu cheguei nesse assunto, né? Não foi assim, caiu no meu colo, né? Foi uma coisa que né, o William disse que terminou na comunicação, eu comecei na comunicação, e depois eu fui para administração, para estudos organizacionais, que é uma área mais por si só, que faz uma crítica ao management, né? E aí, ao longo desse percurso, me veio muito forte uma questão de querer estudar tendências de consumo, de tentar entender como é que funcionavam esses mecanismos de tendência de consumo. Né, foi o que eu me debrucei na minha tese de doutorado, enfim, que depois também produzi alguma coisa sobre isso. Eu queria entender como é que era produzido esse material, e aí, para falar sobre isso, eu tinha que entender o que era consumo, né? Então, o que eu estava falando, né? E como que isso também se alinhava a uma ideia de trabalho. Que isso é um ponto interessante, né? Como é que as pessoas perguntam, mas como assim cocriação e consumo? Bom, mas né, o trabalho e o consumo são interfaces, elas estão são coisas que estão interligadas, não é uma coisa, outra coisa, né? Não, Marcelo, não era para colocar meu Lattes, né, Marcelo? Agora o pessoal vai lá. Não, tô brincando. Eu já tinha colocado o William, né? É de praxe, a gente está colocando aqui, fica tranquilo. E assim, não vou assim, entrar falando da minha tese, nada, é só para puxar um pouco da onde que vem, né? E aí, bom, tive que me debruçar, entender não só o que é consumo, né, da onde que vem, entendendo também que o consumo está circunscrito numa cultura de consumo, né, William, não é o consumo caiu ali de paraquedas, né, e também entendendo aonde que eu estava falando. Então, acho que um erro não, uma coisa que comumente as pessoas pensam quando falam em administração é muito ligar primeiro ao marketing, né, então o consumo é do marketing, como se o marketing fosse o dono, né, e o consumo na administração está ligado só à recepção, ou seja, por que as pessoas tomam caipirinha? Né? É uma pergunta, né? Então, como é que a recepção, qual é o público, né, então, que toma caipirinha, né? Então, só me liga muito na questão da recepção do consumo e não na produção desse consumo, que foi como é que ele é produzido, não só o consumo, mas como o consumidor também ele é produzido, né? Então, eu fui mais para ele. Então, o meu desafio por si só já era ir contra a corrente dentro da administração, dizendo, não, eu quero olhar a produção, eu não quero olhar a recepção, né? Embora a recepção ela seja importante, e aí quando o William fala das pesquisas de consumo, né? De entender por que as pessoas estão comprando determinado produto, por que elas estão se comportando, né? Por que elas estão, sei lá, comprando a marca de shampoo X e não Y, né? Que até vocês lembram que teve uma época lá na década de 90 que o comum era o shampoo 2 em 1, né? O shampoo 2 em 1 que era o Pert Plus. Usei, tá, pessoal? E agora a gente vê toda uma tendência, né, para shampoos veganos, né, ou produtos em barra, né? A gente começa a ver também o shampoo vegano em barra, que agride menos o... Nada é por acaso, né? Mas como que a gente vai conseguir acessar essas informações, né? Foi também no que o William trouxe, falando muito da década de 70, de 60 e 70, de transformações, né, do pós-guerra, né, também, no momento de pós-guerra, das pessoas voltando a consumir, né, e também, eu falo lá pelo lado da administração, né, o marketing, né, embora já existisse há bastante tempo, também o marketing dizendo, peraí, só ficar fazendo estatística não tá dando, né, só ficar fazendo gráfico, eu preciso entender o estilo de vida das pessoas. Como é que as pessoas vivem, né? Então, como é que eu posso captar esses estilos de vida para decodificar
e transformar, né, através de afetos, né, porque também a gente está falando de emoção, né, pessoal? A gente está falando de uma série de coisas, aspectos emocionais, sensoriais, enfim, como é que eu posso captar isso e transformar em algo, em algum produto, uma mercadoria, né? Porque está ligado muito também à ideia de uma identidade, né? Quando a gente também está usando algo, a gente também está falando da nossa identidade e também da nossa classe, né? A gente tá, e aí até um exemplo que eu usava, né, Marcelo, quando eu tentava explicar um pouco isso, que o consumo ele permitia que a gente pudesse, entre aspas, mudar de classe através do que eu visto. Um exemplo, como é que eu posso dizer? Bom, se a gente vai lembrar lá sei lá, na Revolução Francesa, na França, lá, nem sei de onde, mas assim, a ideia de que existiam classes muito distintas, era a burguesia, a aristocracia, enfim, era tudo muito engessado. Então, quem era aristocrata, nascia aristocrata, morria aristocrata e pronto. E ele tinha um código específico de roupas e de, né, de modos de viver e de, né. E aí, num determinado momento, as lojas começaram a perceber, as lojas, eu digo assim, trazendo já para o campo mais recente, bom, mas eu não nasci duquesa, tá, pessoal? Eu não sou duquesa. Mas se eu vestir um vestido da duquesa, será que eu me aproximo da sensação de ser duquesa? Né? Será que eu consigo? Isso a gente pode pensar em muitas marcas de luxo, né? Hoje em dia. Será que eu me aproximo dessa sensação? Eu troco da minha classe, a minha identidade? Então, tudo isso é muito fascinante, né, pessoal? Quando a gente vai abrindo essas camadas do consumo. E assim, né? Não sei se está ficando muito salada de fruta, Marcelo. Me avisa se eu estou fazendo salada de fruta ou se tá andando. Mas, dizendo tudo isso, lá voltando para a década de 70, então tem essa ideia de eu preciso captar as tendências, como que as pessoas vivem, né? Que elas, né? Então, como é que eu posso captar? E daí começou muito, né? Isso que o William falou das pesquisas de tendências, que tinha, assim, a presença de cientistas sociais, antropólogos, né? Que inclusive seguem, né? Porque a gente tem empresas que vendem isso, basicamente, né? A Box 1824, não sei se ela existe ainda, mas ela foi um marco, né, principalmente ali no início dos anos 2000, eu até falo porque a Box, ela é gaúcha, né, ela nasceu aqui, depois ela foi para São Paulo, e tantas outras que fizeram exatamente isso, elas sacaram que elas precisavam de cientistas sociais e pessoas que tivessem essa profundidade teórica para captar os estilos de vida, né, e transformar isso em mercadoria. E dizendo isso, a gente começa a perceber, né, então, que tem um movimento de consumo, mas também um movimento de contracultura, que também acontecendo nesse momento, né, de contracorrente, contracultura, com outros movimentos sociais, movimentos também feministas, né, então movimentos de ações afirmativas, né, pensando na questão do racismo, na época nos Estados Unidos, mas também temos aqui, né, então a gente começa a ver que o consumo precisava também, o consumo e as marcas, elas precisavam dialogar com isso, né? E aí eu lembro que se vocês forem lembrar, que se a gente vai indo para as empresas e para pensar esses movimentos de contracultura e como é que a gente começa a ver isso na propaganda, por exemplo, um exemplo clássico, né, William, é lá com o Oliviero Toscani, né? Quando lá na década de 90, da Benetton, vocês lembram da marca Benetton, conhecida, né, que usava, né, propagandas com o anjo demônio, né, ele criava tensões, né, quando a gente pensa nesses movimentos de contracultura, que também é isso que o capitalismo faz, né, pessoal? O capitalismo, o que ele faz? Tem algo contra a cultura, algo que é contra a corrente. O que o capitalismo faz? Ele engole, né? Ele agrega, ele puxa e transforma e fica para si, né? Como que eu posso dizer isso? Como é um exemplo clássico, que eu gosto bastante. Se a gente pensar o movimento grunge na década de 90. O movimento grunge, o que é o movimento grunge? Kurt Cobain, né, Nirvana, e roupas xadrez, né, All-Star, camisa de flanela, xadrez, uma rebeldia, né. Como é que a gente vê o capitalismo se apropriando disso? Se a gente for na loja de departamentos hoje, na Renner, por exemplo, na C&A, a gente pode comprar uma camiseta, uma camisa de flanela a la Kurt Cobain, mas não necessariamente a gente está se posicionando como grunge, como alguém, né, como alguém contra a cultura, contra a aventura ou contra o sistema, né? Por quê? Porque o capitalismo, ele sugou isso, ele puxou isso e ele acomodou essa contradição. Porque é isso que o capitalismo faz, ele acomoda essas contradições dentro, pelo menos é a vertente que eu acredito, que eu vejo, né? E aí, como é que a gente vai andando na linha do tempo, né? E a gente também, não dá pra gente separar a história, né, pessoal? Isso é outro ponto importante, né, pessoal? Que, assim, não dá pra gente recortar, descolar a história,
né, a linha do tempo do consumo, né, no sentido de como que a gente pode entender. Como a gente pode também entender o que acontece hoje, porque na década de 80 também começa um declínio das fábricas, né, do poder industrial que nós tínhamos, né, como indústria, né, e a gente começa a ver muito mais um setor de serviços, né, uma expansão muito grande do setor de serviços. Como que isso também impacta no consumo, né? Isso também vai trazendo modificações, né? E assim, também estou andando rápido, tá? Marcelo, se estiver muito rápida, me avisa. Mas aonde eu queria chegar é que a gente vai vendo mutações nessa forma de viver e de consumir, tá? E aí, coisas que eu achei importante de trazer antes de entrar na cocriação por si só, que talvez eu até queria também perguntar aos demais colegas, né, alunos, colegas, enfim, que eu percebo dois eixos, né, que foi um pouco o que o William falou, né, da questão hedonista e moral, assim, que é muito do prazer versus dever, né, então, eu quero consumir, mas eu quero consumir sem culpa, né, como é que eu faço isso, né, então eu tô comendo, como é que é, eu como pão sem glúten, é o café descafeinado, né, é o chocolate que não engorda, como é que, né, isso vai aparecendo, né, a gente quer consumir, mas a gente não, a ideia de consumir sem culpa, né, então eu vejo dois eixos, né, nessa vertente, assim, que eu me debruço, assim, um que vai falar muito da experiência do consumo, né, o consumo da experiência, que acho que é um grande tema, que é insuficiente, eu não tenho tempo para falar, assim, dá para fazer várias aulas sobre, que eu acho fascinante. E, de novo, não é algo novo, mas é algo que vai se reconfigurando, né? Vai trocando a roupagem, né, ao longo do tempo. E o outro tema é muito essa questão do consumo consciente, né? Que a gente chama de consumo consciente, mas consumo ativista, consumo verde, consumo sustentável. Então, o Marcelo tem bastante a falar sobre isso, né, Marcelo? Então, que é essa ideia de ligar a uma ideia, atrelar ao dever, né? Então, eu quero consumir, mas como que eu vou consumir? De que forma eu vou consumir, né? E a questão né, então falando desse primeiro eixo, assim, do consumo de experiências, né, então a gente tem vários exemplos, né, então primeiro, não é só, quando eu falo de consumo de experiência, não estou falando necessariamente assim, a experiência do consumo de, eu vou tomar um bom vinho, então tá, estou experienciando aqui meu paladar e tal, tá ficando frio agora aqui no sul, porque ficou muito frio, aí esquentou, agora tá voltando, o vinho vai voltar, né, o vinho tinto. Mas é muito mais do que isso, é toda uma experiência que a gente pode enxergar, por exemplo, quando a gente fala lá da Disney, né, dos parques da Disney, né, então toda aquela experiência sensorial, emocional, dos personagens, da fantasia, né, então tu entra no campo da fantasia, do simbólico, né, então, e dessa participação, né, então a gente vê esse consumo de experiência, e a gente vê também, por exemplo, né, vários estágios desse consumo da experiência, né? Então, um exemplo também que eu gosto de dar é a ideia do próprio do café, né? Bom, a Nespresso, ela criou toda uma experiência, né? Quando ela fala do café encapsulado, que teve um pico de moda e acho que agora, não sei, já meio que deu uma caída, assim. Não sei o que vocês acham, assim. Mas a ideia... Vocês lembram da propaganda do George Clooney, né, pessoal? Né? Então, toda uma experiência, né? Do café encapsulado caríssimo, né? Então a loja da Nespresso caríssima, então tinha toda uma experiência que estava ali, né? E o próprio estágio do café, então qual que seria o estágio do café? Então a gente vê, o café sendo moído lá e tá no supermercado, a gente compra um pacotinho de café, mas aí a gente tem a experiência de tomar o café num bar, né? E daí não só num bar especializado em vários tipos de cafés, então a gente tem lá o café, a prensa francesa, o V60, o não sei o que lá, e aí tem toda uma rede de acessórios que tu vai ter também junto, né, daí tu vira praticamente um barista, né, pessoal, tu só comprava ali o melitinho, ali tava o melito ali jogadinho num canto e tu vira um barista, né, na tua casa tu é convidado a isso, e sem tu perceber tu é convidado a fazer esse movimento que envolve várias compras, né, assim. E aí tu vê que isso não é suficiente, aí tu vai ver que também tu tem um outro estágio, que aí também se relaciona muito ao próprio turismo. Agora com a pandemia, coitado, o turismo, né, caiu, né, mas eu digo, antes da pandemia, eu não quero só ter experiência de fazer meu café ou de moer os grãos lá numa máquina ou ser uma barista. Eu vou até o café, sei lá, um café Florian, um café famoso na Piazza San Marco de Veneza. Então eu vou lá e pago $15
por um café porque eu estou tomando esse café. Não é qualquer café. É um café na Piazza San Marco. E eu, assim, quem já esteve lá sabe que eu, na Piazza San Marco de Veneza. Então eu pago sim, né? Então, assim, né? Então, tu vai nesse estágio da experiência, porque é uma experiência inesquecível esse café, né? E então a gente vai vendo isso é muito fascinante, né? Como é que a gente vai vendo essas experiências acontecendo, né? Como que a gente também outro lugar que eu acho que é um grande laboratório para pensar experiências. Eu já morei em São Paulo, que foi onde eu fiz o meu doutorado, e assim, é um convite a todos, né? Se vocês estão em São Paulo, né? Quando forem a São Paulo, fazer um passeio, uma imersão antropológica no Oscar Freire, né? Oscar Freire, que é uma das ruas mais caras de São Paulo, de comércio, enfim, né, de lojas e tudo. Vocês vão encontrar várias lojas que também vão estar proporcionando experiências, né? Então a gente tem a Havaianas, né? A loja da Havaianas, que também não é só comprar uma Havaianas. Gente, até eu vou falar uma coisa meio preconceituosa, mas quem lembra da Havaianas? A Havaianas era tida como chinelo dos pedreiros, né? Era aquela o azulzinho com branco, o preto com branco e o amarelinho com branco, né? O que virou, né? Que sacada que ela teve, que ela virou não só essa potência, mas também ela tem uma loja de experiências, né? A Havaianas virou isso, né? Uma grande experiência, né? A própria loja da Melissa também, ainda na indústria dos calçados aí, né? Enfim, mas a Melissa também proporciona, né? Tinha também, agora não sei se ainda tem, mas tinha perto do Oscar Freire uma loja da Kibon, onde tu podia personalizar o picolé Magnum, né? Então, aquele picolé que é mais caro e tal, então tu podia personalizar, escolher como é que ia fazer. Então, tudo são experiências, né? Então, aspectos sensoriais que colocam a emoção, né? Outra loja que também faz isso muito bem, a própria Chili Beans, né? De óculos, né? Da marca Chili Beans, porque ela consegue captar um estilo de vida através do vendedor, né? Então, o vendedor, ele já tem um estilo... né, vocês lembram, não é qualquer vendedor, né? Vocês já foram na loja Chili Beans. Conhece a loja Chili Beans? É uma marca que ela trabalha muito com a ideia que o vendedor, ele tem que ser a própria marca Chili Beans. Então, eles geralmente são vendedores que têm tatuagens, amostra, atendimento diferenciado, como o Daniel colocou ali no chat. Às vezes tem piercings, então tem uma coisa mais, né, descolada, né, traz alguma ideia alternativa, enfim, isso. Então também é uma experiência, né, também tem uma experiência, e aliás, até um tema que eu vou falar, que é uma ideia que eu quero trabalhar num artigo no futuro, não sei, porque não, né, tem mil caixas abertas, mas assim, que é muito interessante que na pandemia a Chili Beans, ela decidiu, uma vez que a loja estava fechada, principalmente no período mais difícil da pandemia ali, como é que ele ia vender se não podia encontrar o vendedor descolado? Como é que eu ia comprar óculos, então? Só pelo site? E aí, a Chili Beans teve uma sacada que foi reativar a ideia do caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? O vendedor ia até a tua casa. Ele leva a experiência até a tua casa. Ele vai com a maletinha, uma coisa que já existe, de novo, uma nova embalagem, uma nova roupagem para algo que é muito antigo. E faz isso, para continuar vendendo, né? Sim, que legal, Daniel. Depois a gente pode também trocar mais figurinhas aí na parte do debate. É, isso aí. Então, isso são tudo aspectos. Então, indo para Gringolândia, assim, né? Saindo do Brasil ou do Oscar Freire, como é que a gente pode ver isso? Tem artigos falando desse espetáculo do Burning Man. Vocês já ouviram falar do Burning Man? Que é um espetáculo que acontece no deserto, acho que é da Califórnia. E o Burning Man, ele começou como algo, até com uma resistência, um movimento de resistência, porque ele não permitia trocas comerciais. Exato, só escambo, né? Então, de novo, né? Só o escambo. Então, ele tinha uma ideia também de uma experiência, então as pessoas iam muito fantasiadas e tinha toda uma coisa de ficar vivendo de escambo por alguns dias e tal. Então, esse era o barato, assim, tipo, eu vou viver essa vida aqui, vou suspender a minha vida, né, e vou pagar. E assim, eu conheci um casal que saiu da Inglaterra para ir lá, sabe? Tipo assim, então é uma coisa muito cara, né, pessoal? Tu sair da Inglaterra para ir para poder viver essa experiência de escambo, né? Exatamente, isso, faz todo depois um ritual, né? Faz uma coisa meio
né, enfim, meio xamânica, vamos dizer assim. Mas, e um outro exemplo que eu não fui, mas conheço amigas que foram, era um espetáculo na Nova York, que se chama Sleep No More, que é não dormir mais. Que era a ideia? Era uma casa onde todo mundo entrava e não tinha um lugar para sentar, não era um espetáculo tradicional. Então as pessoas todas entravam num lugar e aí assistiam uma cena. Ah, olha, Mal, viu? Então, a Mariana pode falar mais do que eu aí, Mariana, então depois tu fala mais, porque eu tô contando só, né? Eu não experienciei. Mas era isso, a ideia de que depois cada um seguia um caminho da cena. Ou seja, tu escolhia para onde que tu ia, assim, né? Então, dependendo se eu fosse para a direita e a Mariana para a esquerda, ela ia assistir diferentes pedaços da peça, né? E depois trocava, enfim. Então, o estudo fala de experiência de consumo, né? Do consumo da experiência, melhor dizendo, né? Do consumo da experiência. E assim, né? Meu tempo já está indo para o final, assim, né? Da minha fala. Mas o que eu queria dizer é que tudo isso, assim, né? Como é que a gente vai chegar na cocriação, né? Ou na ideia de consumo, porque a gente vai, como o William falou, em Grundrisse, né, no Marx, ele fala que produção e consumo não estão separados, não são esferas necessariamente separadas. E aí a gente começa a ver essa cola, né, da produção e do consumo juntas, principalmente com aspectos da tecnologia. Por exemplo, tá? A gente trazendo exemplos aqui para assim, né, para agilizar. Quando a gente começa a pensar essa própria rede de avaliação que a gente tem, que é o TripAdvisor, que é o Booking, que a Amazon também proporciona, que até tem um episódio do Black Mirror, né? Fica o convite também, que fala desse sistema de avaliação. Eu não sei de qual temporada que é, mas ele traz uma crítica bem grande ao sistema de avaliação, de colocar estrelinhas, assim, porque basicamente o episódio do Black Mirror é assim, tá avaliado com 3 estrelinhas, tu tá fora do sistema. Então, assim, tu não consegue fazer nada, não consegue comprar nada, não consegue comprar um sorvete, porque tu foi mal avaliado, né? E, então, né, tem uma reflexão bem ao limite aí. Mas, assim, tu começa a ver que nesse sistema de avaliação, tu tá consumindo algo que um usuário te diz, né? Então, eu vou lá no TripAdvisor, sei lá, ver um restaurante, por exemplo, né, para comer, para almoçar. E aí eu vou consumir aquela informação que ele produziu algo que eu consumo. Então, é uma rede que não tem um limite, assim, né? Então, aí eu vou lá naquele restaurante e eu também coloco uma avaliação, e alguém vai ler aquilo, e a gente cria também um sistema de reputação, né? Que é uma outra conversa, né? E aí, nessa questão de produção e consumo, tudo acontecendo junto, a gente vai vendo que essas pessoas, né, nós todos somos consumidores, a gente produz e consome material o tempo todo, né, a gente começa a ver que as empresas, elas se ligam nisso, assim, nossa, mas interessante, as pessoas estão produzindo e consumindo, e como é que a gente pode gerar valor em cima disso? Como é que a gente pode criar valor em cima disso? Né? Nessa questão de pessoas sendo convidadas, né, a participar, vamos dizer assim, né, participar / trabalhar, sem pagamento algum, né, sem receber nenhum salário ou bonificação ou qualquer coisa, né. E aí uma provocação que eu vou deixar aqui, mas que a gente pode voltar mais adiante, é pensar assim, pode ser muito legal quando as empresas, elas nos convidam, por exemplo, a Nike me convida, mediante pagamento algum, para eu, sei lá, fazer uma tarde discutindo tênis feminino, tênis de corrida feminino. Tá? Eu sou mulher, então ela me convida, né? Então tem um aspecto gerencial que é o que pode se produzir um tênis muito legal a partir da conversa com esses consumidores, né? Co-criando junto. Então eu vou lá e digo, não, eu não quero tênis cor-de-rosa, gente. Já foi essa época de mulher e rosa, já era, né? E aí eles vão ouvindo, captando, mas essas pessoas, elas acabam, ainda que tenha um resultado final de um tênis muito bacana, essas pessoas acabam, nessa cocriação, às vezes, na maioria das vezes, não recebendo nada, né? Recebe o quê? Networking, né? Então, são trocas simbólicas com outros, né? Então, talvez as pessoas digam, não, eu faço isso porque é networking, porque eu
eu vou conhecer outras pessoas que vão me abrir outras portas, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente vê que as pessoas, e é essa crítica, né, essa reflexão que eu deixo, assim, que as pessoas estão sendo convidadas a trabalhar, e aí nisso até mesmo os acadêmicos, né? Aí, estamos nessa roda também, né? O William, Pedro, né? Então, convidados a trabalhar mediante pagamento algum, né? Nesse processo de cocriação. Então, um pouco do que eu tenho me debruçado nos últimos... Até estou escrevendo sobre isso, tá? Então, aguardem, que já existe. É pensar um pouco isso, assim, né? De, ok, tem um aspecto gerencial e que pode empoderar esse consumidor para opinar muito, né? Para ele dar muita opinião, mas tem também um aspecto, digamos, de... Eu não gosto dessa palavra exploração, mas um aspecto crítico, né, nessa relação que se forma, assim, né? Que produz um valor que acaba não voltando para esse usuário na forma de pagamento, assim, vamos dizer. Então, eu acho que é isso, assim, e também entendendo que esse assunto ele é muito interdisciplinar, assim, eu acho que por isso que é tão importante por isso que são tão importantes esses encontros, assim, né? Mas acho que essa seria a minha contribuição, Marcelo, não sei se eu fiz muita salada de fruta, associei muito, é que eu adoro associar várias coisas, assim, né? Abacaxi com banana, melão, e aí vai fazendo os negócios aí, mas a gente conversa no final mais daí. Nossa, assim, mas eu acho que isso que é o legal, sabe? A gente poder realmente compartilhar o máximo de experiências, de percepções, né? E você vê que ao longo, né, até os colegas da turma vai entendendo e tem experiência para compartilhar. Eu estou muito curioso para no final depois ouvir a experiência da Mariana, como é que foi lá, né? Mas eu mesmo já tenho umas perguntinhas, mas eu não vou segurar aqui. Pedro, passa aqui a palavra para você. Deixa eu só... Obrigada. Fiquei até com fome. Pedro, acho que teu microfone agora foi. Tá. Bem, pessoal, meu nome é Pedro Paulo, né? Eu sou professor de Sociologia da UFRJ, do IFIX, né? O William foi até meu aluno, né, William? Então, eu sou já estou um pouquinho velhinho, né, digamos assim. E eu vou fazer uma fala um pouco mais acadêmica, né? Eu tenho pouca experiência nessa área do consumo, e eu fiquei até um pouco preocupado, porque quando o William começou a falar, eu falei, ele vai roubar a minha fala, né? Porque quando ele começou a falar, ele apontou para duas vertentes, que é algo que é bastante intuitivo, a questão hedonista, por um lado, e a questão moralista. A minha fala, ela vai recair um pouco sobre a questão moralista. Acho que um pouco não, bastante, porque eu preparei uma fala chamada consumismo e sustentabilidade, né? Então, e uma outra coisa que também eu fiquei um pouco preocupado foi quando o William falou do Zimmel, porque eu estou tratando aqui, né, eu adoro o Zimmel, né? O Zimmel, para mim, é o meu autor, digamos assim, que eu adoro, é um sociólogo muito menos conhecido do que o Marx, do que o Weber, né? Mas eu, sinceramente, acho ele o mais importante, eu sou, assim, fã de carteirinha, e acho que ele realmente trouxe muitas contribuições que aparecem na pena de muitos outros autores, mas ele é realmente o grande, digamos assim, inspirador de várias pessoas, Bourdieu, Elias, né? Esse texto que o William já até comentou, que é a Filosofia da Moda, é uma das bases dessa minha fala rápida que eu vou fazer aqui. E eu vou começar, né, falando um pouquinho sobre a Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, ela tem um texto, eu vou pegar só uma ideia dela, que chama-se A Condição Humana, onde ela fala que o consumo é algo fundamental, mas o consumo, ele é fundamental quando ele é visto como um meio de subsistência das pessoas, dos seres vivos em geral. Ela faz uma generalização, e aí essa ideia é bastante importante. Só que ela vai dizer que, de alguma maneira, o consumo nas sociedades modernas, né, capitalistas, ele acaba se transformando num fim, né? Ele deixa de ser meio e passa a ser fim. E aí vem essa vertente que eu chamaria, não especificamente de consumo, teria que sair agora, tá? Mas de consumismo, né? Digamos assim, como é que, na verdade, a nossa sociedade seria caracterizada basicamente pela questão do consumismo. E aí eu vou me apropriar das ideias do Zimmel na filosofia da moda,
que eu digo para vocês, tá, pessoal, não é um texto fácil, nenhum texto do Simmel, você não vai ler o texto do Simmel e vai entender, eu vou fazer aqui uma retradução, digamos assim, eu vou fazer uma apropriação do texto dele, tá? Então, se vocês forem ler o texto, tem muita coisa que eu estou fazendo interpretação, eu vou pegar algumas ideias básicas que estão ali para que a gente possa entender esse mote do consumismo e da sustentabilidade. E o ensaio, né, que o William já comentou, ele até fez uma referência muito honrosa, né, disse que poderia tirar teses, é verdade. O Simmel, os textos dele são verdadeiras caixinhas de surpresa, você fica impressionado como ele tem ideias originais, extremamente férteis. Uma das ideias, por exemplo, que subjaz a sociologia dele, é a ideia de que o paradigma fundamental da vida humana é o jogo, coisa que pouca gente aproveita, né? Mas depois ele vai dizer que, na verdade, a vida humana é um grande jogo. Daí a ideia de papéis, porque as narrativas, elas são jogos. Se você pegar uma novela, um romance, são jogos dentro de jogos, né? Então, nos jogos, essa ideia dele, né? A moda é uma forma de jogo. E o que é a moda nesse sentido? Eu vou falar assim, vou tentar me ater ao tempo, eu sou muito prolixo, muito acadêmico, e às vezes eu posso exagerar um pouquinho, mas o que seria a moda? A moda é uma forma social, né? É uma forma social para ele, né? O que seria a ideia da forma? Porque ela pode ter vários conteúdos, né? Então você tem uma moda que pode ser vestuário, pode ser de pensamento, pode ser de comida. Então, esses seriam os conteúdos. Mas o mais importante é a gente perceber o que seria a moda enquanto uma forma social, que para ele é bastante característica das sociedades que têm mobilidade social. O que estou falando de sociedades de mobilidade social? Por exemplo, se você pegar Roma, num determinado momento havia possibilidade até de você avançar, né, de você ter uma mobilidade social. Você poderia nascer numa posição social e avançar. Coisa bastante diferente das tribos indígenas, bastante diferente da Idade Média, onde a Rosana falou, né, onde você tem estamentos mais estanques. Isso, no entanto, diz o Simmel, né, não impede que existam modas. Mas eu não vou tratar destas questões, eu vou tratar da essência da moda numa sociedade de mobilidade social como a nossa. O que é uma sociedade de mobilidade social? Eu nasci, né? Meu pai era frentista de posto de gasolina e eu fiz uma ascensão social, virei professor universitário e tenho uma condição de vida melhor do que aquela que meu pai teve, né? Então, é isso que caracteriza. Ou você, de alguma maneira, nasceu numa classe mais abastada e, de repente, você acabou perdendo os bens e aí você tem, digamos assim, um descenso social. É isso, tá? Isso faz com que a gente tenha uma sociedade que é caracterizada por mobilidade social, capitalismo, sociedade moderna. E nestas sociedades, diz o Simmel, a moda ela tem uma importância muito grande. Por quê? Né? Porque ele vai assumir a seguinte ideia: nós, enquanto seres humanos, temos um impulso, digamos assim, contraditório, né? Ao mesmo tempo que nós queremos participar dos grupos coletivos, né? Nós temos necessidade de estar acolhido, de nos identificarmos com um determinado grupo, né? Seja aí qualquer tipo de identificação possível. A gente vive hoje numa sociedade muito caracterizada por essa ideia de identidades, né? Então, a necessidade de você pertencer a um determinado grupo. Isso, o Simmel vai dizer que é um fato, né? Daí vocês vão entender daqui a pouquinho a questão da moda, que os dois já meio que passaram um pouquinho por isso. A Rosana mencionou a ideia de que se eu vestir uma roupa de duquesa, eu não sou. Então, a moda ela tem essa possibilidade, né, de fazer com que eu pertença a um grupo. Mas, ao mesmo tempo, o que é bastante interessante na moda, diz o Simmel, é que eu posso me distinguir das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero participar de um grupo e me identificar com um grupo, o Simmel vai dizer também que cada um de nós tem uma necessidade de se sentir especial, de se mostrar diferente. Ele vai dizer que isso varia de pessoa para pessoa. Infelizmente, tem uma aula de trabalho, enfim. Ele vai dizer que isso vai variar. Algumas pessoas têm uma necessidade maior de se distinguir e elas se sentem mais, de alguma maneira,
satisfeitas em afirmar a sua posição, e outras têm, na verdade, mais uma necessidade de se sentirem acolhidas e se identificarem com o grupo. A moda, enquanto forma social, ela atende a estas duas, a esses dois impulsos que são contraditórios, né? Então, nesse sentido, a moda, ela, ao mesmo tempo, faz com que eu pertença a um grupo e, ao mesmo tempo, eu posso me distinguir dos demais, né? A gente vai ver, né, que esse tipo de argumentação dele vai ser bastante interessante para a gente pensar o consumismo atual. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá, né? Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Então, a ideia de que a moda, portanto, ela satisfaz esses dois impulsos, né, que são contraditórios, vai ter uma importância nesse sentido, por quê? Ele vai dizer, eu não vou entrar, eu vou pegar só algumas ideias do artigo dele, do ensaio dele, que é muito cheio, bastante rico, né? Ele vai dizer que existe uma coisa que é o criador da moda, né, que normalmente leva muita pedrada, né, que são os artistas e que são aqueles que têm uma necessidade de se distinguirem, e tem aqueles que querem seguir mais, né, eles não se sentem tão bem arriscando, porque para você ser um criador de moda, você vai receber pedrada, né, e você vai ter que trazer algo de diferente, né, então tem esse bojo, né, tem essa situação que também é uma distinção. Uma coisa é você ser criador da moda, outra coisa é você seguir a moda. Independentemente disto, ele vai apontar para a seguinte situação. Quando você tem a moda, ela tem uma característica que é contraditória, porque ao mesmo tempo em que ela se coloca enquanto moda, né, ela tende a ir se espraiando para as outras camadas da população. Normalmente são indivíduos de elite, né? Isso já gerou uma certa controvérsia, né? Quando eu dou aula sobre esse texto, as pessoas dizem, mas isso está um pouco atrasado. Ele vai dizer que normalmente são indivíduos de elites de cada grupo que lançam as modas, né? Então, isso de alguma maneira faz com que a moda ela tenha essa característica de ser um movimento que vai de cima para baixo, ela vai se disseminando, e no momento em que ela vai se disseminando, ela deixa de ser moda, né? E é exatamente esse movimento contraditório da moda, né? Ou seja, ela se lança enquanto um comportamento, uma vestimenta, um pensamento novo. No momento em que ela vai se espraiando, ela deixa de ser moda e você necessariamente precisa lançar mão de outro recurso, de outra moda, para que você mantenha a ideia da distinção, né? Isso está dentro, portanto, de uma sociologia da distinção. Muita gente depois vai ler o Bourdieu e achar que ele inventou isso. Está tudo lá no artigo do Zimmel, né? Então, o que eu acho que é fundamental a gente pensar o consumismo em cima desse texto do Zimmel. Por quê? Porque a gente percebe hoje, né, que uma das coisas fundamentais no caso do consumismo é exatamente você fazer com que as pessoas consumam muito, né, mas que elas, de alguma maneira, também rapidamente deixem aqueles produtos com os quais elas estão se identificando, para que elas possam consumir mais outras coisas. Por que eu acho que isso é bastante importante? Se a gente pensar no capitalismo, né, na emergência do capitalismo, a Rosana mencionou, o William também mencionou, o Marx é um autor que eu não gosto, né, digamos assim, eu sou anti-marxista por excelência, todo mundo me conhece, mas vamos pensar uma coisa, eu tendo a desconsiderar várias coisas do marxismo. Inclusive foi citada que essa ideia da produção do consumo, a gente vai ver que nos primórdios do capitalismo, o que era importante não era nem tanto o consumo, mas era a produção, né? Se você pegar, inclusive, as análises do próprio Marx sobre a manufatura, tem o famoso, né, a seção dele do fetichismo, que eu acho que é superestimada no seguinte sentido, né? É um trecho muito pequeno, né, diante da obra do Marx, mas como as pessoas normalmente superestimam demais o Marx, então elas pegam aquelas 4 páginas do fetichismo e acham que aquilo realmente é uma maravilha, né? Eu tenho um pouco de ressalvas em relação a isso, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que, nos primórdios do capitalismo, né, e a análise do Marx no Capital, ela é muito centrada na questão da produção,
né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, ele pensou a produção, a manufatura. Por quê? Porque nos primórdios do capitalismo, isso era importante. Como é que eu reorganizo a produção, né, de produtos, como é que eu otimizo? E, na verdade, no momento em que a sociedade capitalista resolve esse problema, no momento em que ela dispõe de métodos para produzir o que ela quiser, aí aparece a questão do consumo. Não é à toa que vai ser, por exemplo, a partir do século XX, que a publicidade passa a ganhar muito mais importância. E aí eu vou citar só um dado para vocês, que é o caso, por exemplo, de uma empresa como a Coca-Cola. Ela gasta mais dinheiro, né, no setor de marketing dela. O último dado que eu tive, dos anos 90 ainda, ela gastava 61% do orçamento dela em marketing e apenas 39% na produção. Né? Isso deve acontecer, inclusive, com outras empresas também. Eu não tenho esses dados, né? Mas certamente o que a gente percebe, ainda mais agora que a gente está numa situação em que você tem o just in time, qual seja esta ideia, né? O consumidor, ele tem uma necessidade e eu estou pronto para atender aquela necessidade específica, né? Eu já compro o livro na Amazon, que já não tem mais estoque, nada. Eu simplesmente, você pediu o livro, a gente imprime o livro agora e te entrega, né? Porque é exatamente esta situação na qual você já tem os processos de produção que foram tão importantes. Para quem for ler o Capital se dedica basicamente, né, ao volume 1, que é o que todo sociólogo lê, né? Nós, sociólogos, lemos só o volume 1, 2 e 3, fica para os outros lá, né? Então, ele, na verdade, se preocupa muito com essa questão da produção, mas é o consumo, efetivamente, no século XX, uma vez que você resolveu os problemas da produção, que vai ganhar cada vez mais importância. E aí entra esse esquema do Simmel, que é extremamente importante no seguinte sentido, né? Você tem que, na verdade, fazer com que as pessoas tenham necessidades constantemente voláteis. É a ideia segundo a qual os produtos eles já nascem com uma data de validade e que, portanto, eles não são produzidos apenas, estão só para satisfazer demandas, né, do consumo. Por exemplo, a ideia de que eu tenho que trocar de carro todo ano. O que isto está apontando? É um elemento fundamental do consumo, aquilo que o Simmel dizia na filosofia da moda, que é a distinção. Né? Digamos assim, a Rosana mencionou lá, eu me visto como uma duquesa porque eu preciso me distinguir. Eu preciso, na verdade, me apresentar de uma outra maneira. Né? Eu preciso, nesse sentido, ter esta possibilidade de estar numa outra classe social, para usar aí o esquema que a Rosana trouxe. E o que vai acontecer, portanto, é que se você pensar numa sociedade onde esta ideia de consumismo, que é uma sociedade irracional, e aqui eu gosto também sempre de fazer uma polêmica com o marxismo, né? Na verdade, o marxismo sempre pensou o capitalismo como uma sociedade racional, uma etapa, né? Assim como você tinha um modo de produção antigo, né? Você viria num etapismo que iria se suceder, né? E que iria, de alguma maneira, no futuro, realizar um socialismo, um comunismo, né? Eu acho essa filosofia da história uma grande bobagem, né? Com várias outras coisas que o marxismo traz, né? A ideia do valor trabalho, né? A ideia de que o trabalho, a ideia de mais-valia. Hoje a gente sabe o que produz realmente, o que importa são as ideias. Então, as críticas que ele faz ao idealismo e toda essa caterva, né, que fica aí dizendo que, na verdade, é a questão da produção, não é mais. Né? Digamos assim, você tem uma ideia, você reorganiza. Por isso é que eu estou aqui do lado dos idealistas, do Weber, do Simmel, né? A ideia de que as ideias é que são importantes na vida social, né? E é nesse sentido que, como disse a Rosana, né, essa ideia de que você precisa produzir uma recepção de consumo. Quando a gente pensa que este é o elemento fundamental da nossa sociedade, né? Aí a gente vai pensar num autor que, na verdade, é o Max Weber, que sempre também se contrapôs ao Marx, né? Onde ele dizia que o capitalismo era um sistema social irracional, baseado numa religião. Né? Ele não tem nada dessa, digamos assim, dessa ideia marxista de que é um modo de produção que vai sendo cada vez mais sofisticado.
né? No final das contas, se a gente pegar a tese do Max Weber, né, que o capitalismo é oriundo realmente da ética protestante, o espírito do capitalismo é dali, o Weber está dizendo que o capitalismo ele é irracional em si, ou seja, ele não se coloca como uma sociedade que busca um fim de racionalidade, como talvez pensavam o marxismo e os marxistas. Não é à toa que eles compartilham, né, a ideia de desenvolvimento, industrialismo. Então, o que a gente tem é o seguinte, né? Nesta ideia zimeliana de que nós vivemos numa sociedade onde essa questão da distinção ela é extremamente importante, né? Eu estava pensando, inclusive, no momento que eu estava preparando esses apontamentos aqui, no processo de gourmetização, que é bastante, que está muito em voga hoje, você pegar uma experiência, comer um hambúrguer gourmetizado, aí eu volto a pensar nessa questão do Simmel, né? Como é que essa necessidade constante da distinção, ela é um moto principal, digamos assim, do consumismo contemporâneo, né? A ideia de que eu tenho que trocar de equipamentos, né? E como é que esse tipo de vivência consumista, ele é uma vivência completamente insustentável. No sentido de que a gente já está batendo a porta aí de alguns gargalos ecológicos, né? E no momento em que o Marcelo me convidou para falar sobre a questão do consumo, né? Eu pensei nesta ideia também da sustentabilidade, no sentido em que, para mim, é cada vez mais importante, e eu me sinto cada vez mais antiquado, no sentido de que eu gosto de usar roupa velha, eu gosto, digamos assim, eu sou anticonsumista, né? Até onde eu posso ser. Então, me sinto um pouco na contramão de todo este processo da distinção, né? No sentido de que tem um celular, o primeiro celular que eu comprei foi em 2016, né? E estou com ele até hoje, né? Então, eu acho o seguinte, no momento em que nós temos uma sociedade, né, que, de alguma maneira, pode ser caracterizada não só pela ideia do consumo, enquanto meio, porque o consumo ele é fundamental, como diz a Hannah Arendt, né? Todos os seres vivos precisam consumir para conseguir viver, mas a ênfase dela é exatamente a ideia de que o consumo deve ser um meio. E a nossa sociedade, né, aí é nesse sentido que eu estou aí no time dos moralistas, como dizia William Corbo no começo, né? A gente tem de um lado, como disse William, o hedonismo e os moralistas, né? Eu até colocaria uma outra vertente, que é essa ideia da Hannah Arendt. O consumo ele pode ser e deve ser uma coisa extremamente importante, desde que a gente saiba qual é o limite, como é que ele pode ser um bom meio para que nós construamos uma sociedade sustentável, uma sociedade viável, né, diante de uma situação na qual a gente já começa a enfrentar esse tipo de gargalo. E é nesse sentido que eu acho que essa reflexão desses clássicos, né, no caso aqui o Simmel, me ajudam muito a entender como é que, na verdade, o fator fundamental que caracteriza a sociedade contemporânea é o consumismo, independentemente do que você possa trazer, e você sempre vai ter condições de agregar alguma perspectiva que possa iluminar mais uma sociedade tão complexa quanto a nossa, né? Ainda mais agora, nesse regime de redes sociais, né, dessas interações digitais, eu até aproveitaria o seguinte, já, digamos assim, um pouco fora do meu esquema, mas pensando no próprio Simmel, o Simmel ele dizia que era fundamental para qualquer sociedade pensar o quê? A questão da interação. Né? Muita gente, digamos assim, para ele, o fundamento, o que é a sociologia para ele? Não é o social do Durkheim, que para o Simmel não existe o social, não existe a sociedade. Existem as interações das pessoas, né? E para ele são estas interações, os modelos, as formas, né, que fazem com que essas interações se desenvolvam, é que vão caracterizar essas sociedades, né? Não existe a sociedade, como diz lá o clássico do Durkheim, que todo mundo gosta, eu também não gosto desse sujeito, né? Mas é o queridinho da sociologia, até da antropologia, né? O Durkheim tem essa vantagem, né? Mas eu acho um autor péssimo, né? Digamos assim, com uma ideia só, e que todo mundo, de alguma maneira, incensa o tempo inteiro, né? E o fundamento do Simmel é exatamente essa ideia da interação. No momento que nós temos uma sociedade, né? O Simmel ele dizia uma coisa que é fundamental, né? Que você precisa de interações presenciais até para aprender a viver com o outro.
né, ele ficaria bastante espantado de ver como é que hoje nós passamos por um processo de infantilização contínua. E dentro desse processo de infantilização, esse consumismo, que é um consumismo distintivo, tem um papel fundamental. Né? É nesse sentido que, numa sociedade na qual você vai cada vez mais reservando clusters de indivíduos, né, infantilizando os indivíduos através de interações e mediações digitais, vai ganhando mais espaço, né, esta ideia de que você pode cada vez mais modular, porque você conhece cada vez mais o perfil destes clusters, né, desses consumidores, e você pode atuar na emoção. Né? A grande ideia do Simmel, né, quando ele vai mostrar que as sociedades complexas, no famoso Metrópole Vida Mental dele, né, que é um estudo bastante conhecido, talvez o mais conhecido dele, ele vai dizer que as sociedades complexas elas demandam um autocontrole, né, elas demandam um processo de racionalização que muitas vezes pode ser visto como uma frieza, que é muito natural da vida nas metrópoles, né? Eu agora, se, digamos assim, o Simmel estivesse vivo hoje, ele poderia estar olhando para essa sociedade e ver como nós estamos cada vez mais infantilizados, e como é que, na verdade, exatamente esta ideia de recursos tecnológicos que facilitam, né, esses contatos interacionais, atuam, na verdade, para que você possa chegar ao estômago, às emoções das pessoas, e fazer com que elas possam cada vez mais ter essa experiência de estar consumindo, estar se distinguindo, e isto vai, digamos assim, na contramão da possibilidade de que a gente possa construir uma sociedade sustentável. Então, eu só gostaria de dizer para vocês, eu falo isso para os meus alunos, dizer que eu sou antimarxista não tem nada a ver com celebrar esta sociedade, né? O marxismo, ele não tem o monopólio da crítica. Aliás, eu acho que no momento em que você pensa do ponto de vista do marxismo, né, você, no fundo, não está fazendo a crítica, existe um processo de incensar essa sociedade irracional, né, na qual nós vivemos, e uma das características mais importantes desta irracionalidade na qual nós vivemos é exatamente esse traço consumista, né? E no momento em que o Simmel traz este elemento distintivo como um elemento fundamental para que as pessoas possam satisfazer este impulso contraditório e não dialético, ele não vai usar essa palavrinha que aparentemente ela é muito sofisticada, mas ela não explica nada, né, digamos assim, quando eu não consigo explicar alguma coisa, eu digo, isso é dialético, entendeu? Na verdade, o Simmel vai dizer, é um impulso contraditório, você tem ao mesmo tempo uma necessidade de estar acolhido num grupo e ao mesmo tempo você tem a necessidade de se distinguir, né? É nesse sentido que esse ensaio dele, que é um ensaio bastante rico, e agradeço, né, William, por ter feito, né, a menção tão honrosa, que eu considero não só esse, mas tantos outros ensaios do Simmel que eu leio, releio e aprendo, né, e vou cada vez mais me sentindo bastante instigado. Eu não poderia, né, deixar essa oportunidade passar sem fazer uma homenagem a este autor que eu considero o mais importante da sociologia, segundo a minha perspectiva. Sei que cada um tem as suas preferências, mas eu digo para vocês, já posso dizer, a minha fala está baseada em 2 livros, né, A Condição Humana, da Hannah Arendt, e no ensaio do Simmel. Né? Evidente que eu estou aqui falando de outras coisas, né, de outros textos dele, porque eu digo para vocês podem pegar a Filosofia da Moda, mas é um texto bastante difícil, né? Mas a ideia básica que eu acho que é fundamental para a gente pensar a questão do consumismo e da sustentabilidade, é esta, digamos assim, o título desta minha fala aqui, é esta, né? Como é que nós temos uma sociedade, né, que é montada basicamente em torno da ideia de consumo, daí a importância do marketing, daí a ideia de que as ideias que podem fazer com que, digamos assim, esquimós comprem freezer, né? Exato, e não é à toa que a publicidade, eu lembro que eu dei aula em faculdade de publicidade, são, na verdade, faculdades que remuneram bastante bem os egressos dali, né? Digamos assim, você vai privilegiando exatamente essa capacidade de fazer com que as pessoas consumam e se transformem em consumidores exaustivos, né? E uma coisa extremamente importante hoje, que a gente está numa sociedade onde essa questão da identidade é extremamente importante, né?
você vai constituindo esses nichos a partir de identidades. A Rosana falou aí das mulheres, né? Como é que você vai, de alguma maneira, fazendo com que estas empresas de advertisement, elas tenham mais facilidade para conseguir chegar aos consumidores, né? E, de alguma maneira, fazer com que desovem com muito mais facilidade esses produtos e a roda continue girando, levando a nossa civilização a uma verdadeira hecatombe, que eu acho que é só uma questão de tempo, né? Já que a gente não aprende pelo raciocínio, pela reflexão, vamos aprender pela dor, né? E, neste caso, o consumismo é um elemento fundamental para que a gente possa entender a situação contemporânea na qual nós estamos vivendo. Olha, Marcelo, eu acabei falando muita coisa, assim, e fiz aí um cálculo, mas deixei 4 minutos aí para você comentar alguma coisa, e quem quiser falar sobre esta minha provocação, né? E fazendo aqui uma homenagem ao meu autor dileto, que é o Georg Siemens, sem sombra de dúvida. Tá? Obrigado, Marcelo, pelo convite, e era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Pedro, obrigado mesmo. Rosana tinha falado que a fala foi uma salada de fruta, mas eu estou vendo aqui o nosso parece um rodízio, né? Então, aqui, isso é ótimo, Aquela rodízio que eu te falei que era do churrasco ao sushi, te lembra? Exatamente, é verdade. Mas maravilhoso, cara, muito bom estar aqui com vocês, muito bom ouvir vocês, ouvir novamente vocês, eu particularmente tive esse privilégio já de ouvi-los em outros espaços, então, para mim, é sempre muito bom. Eu estou com as minhas dúvidas, mas antes, eu fiquei super curioso, Mari, se você quisesse compartilhar da experiência que a Rosana comentou lá, de como é que foi, eu acho muito legal. Mas antes, eu acho que a gente tem avisos dos nossos comentaristas aqui, né? Bia, você quer falar alguma coisa sobre a nossa lista de presença? Gente, lembrando aí que nós temos a nossa lista de presença, tá? É só apertar nas enquetes. Acredito que todo mundo tenha já colocado lá, então, caso alguém não tenha colocado, a gente não tem como ver os nomes agora, mas sempre lembrando vocês lá, tá bom? Obrigado, Bia. Antes de passar a palavra para a Mari, eu só queria fazer um pedidinho para vocês. Pessoal, a gente tem feito um esforço muito grande de estar compartilhando no nosso Instagram as reflexões, as sacadas que a gente chama de pílulas, né? Então, dê aquela moralzinha, dá aquela comentada, né, para incentivar toda a nossa equipe que tem trabalhado com bastante afinco nisso, tá bom? Mari, com você aí, depois volta aqui comigo. Oi, peraí, deixa eu ver se vocês estão me vendo? Não, né? Agora sim. Tá. Não, legal, eu achei até... Quando eu comecei a ouvir, eu pensei, nossa, eu acho que eu conheço isso, eu acho que eu já fui em algo parecido. Daí eu me lembrei, a gente foi a passeio, né? E eu tava procurando alguma coisa que fosse diferente, né? Queria ter uma experiência diferente. Achei muito bacana quando eu ouvi falar, parecia bem lúdico, assim, né? Então a gente entrava, a gente tava em busca de um off-Broadway, né? Porque era um off-Broadway, por conta do custo também, né, porque ir lá nos shows, nos eventos da Broadway era muito caro, né, e aí a gente procurou alguma coisa que fosse diferente. Então, na época que eu fui, as pessoas iam bastante naqueles rooftops, né, então, o que era legal era isso, né, eles tinham um bar no rooftop, primeiro a gente ia pro rooftop, e daí ficava lá, tinha happy hour, né, e aí chegava um momento em que eles chamavam a gente pra gente entrar, então a gente entrava num elevador, descia até o subsolo, no subsolo do prédio tinha, e daí isso tudo fazia parte da experiência, né, daí no subsolo do prédio a gente não via os atores, não via o que estava acontecendo, parecia algo que a gente estava sendo sequestrado, alguma coisa assim, sabe, bem, meio esquisito, e sem saber o que ia acontecer na sequência, porque eles não explicavam muito, né, eles diziam que era uma experiência inédita, que a gente ia vivenciar e tal. E aí a gente desceu, cada um do grupo recebeu uma cartinha, né, era uma carta de baralho, e aí a gente ia pro grupo que estava com a mesma carta que nós, então a gente se separava, e cada um recebia uma máscara, né, e colocava aquela máscara, e não podia tirar a máscara em nenhum momento, então a gente se desencontrava na peça, né, e aí eles iam abrindo as portas era como se fosse um hotel, né, eles iam abrindo as portas do hotel, e a gente ia circulando, e os atores ficavam contracenando,
e passando de uma sala para outra sala, e se tu quisesse acompanhar aquela sala, tu poderia acompanhar naquela sala, ou ir para outra sala junto com o outro ator que estava, né, naquele ambiente e saiu. E assim a gente ia, e quando a gente via, a gente terminava num outro bar, que era também no subsolo, tava tocando jazz, e foi uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia sair tão feliz, né, com a experiência, porque a gente escolheu no escuro, né, a gente escolheu por uma experiência diferente e uma peça de teatro, né, então eu nunca imaginei. E foi muito bacana, assim, né, eu gostei muito, era um ambiente gigante, né, a gente vê que tinha uma infraestrutura um investimento muito alto na peça, porque eram muitas cenas e eram muitos atores, e a gente saiu com histórias completamente diferentes da mesma peça que a gente assistiu, né, então cada um viu alguma coisa, e a gente não conseguiu costurar, assim, né, qual que era o primeiro, né, qual que era o início, e qual que era o fim. Então, foi muito legal e bacana. Ficamos conversando por horas, voltando no ônibus. Mas isso. Que maneiro. Obrigado, Mari, por compartilhar. Nada. Obrigado Imagina. mesmo. Não, muito doido, realmente. Muito doido essa... Tem coisa, né? Tem produtos, vamos dizer assim, que realmente marcam a gente. São desenhados para isso mesmo, né? Bom, Thiago, quer fazer alguma ponderação? O pessoal quiser fazer também, joga lá no chat, levanta a mãozinha, senão eu vou dar start aqui. Eu tenho umas 2, 3 aqui, eu acho que vai dar tempo. Não, segue aí com o pessoal. Então, tá bom. Bom, cara, muito interessante que me chamou a atenção, que os três, em um determinado momento, usam a moda como centro da discussão, né? O Pedro usa a moda mesmo, a partir da moda, né, como start do consumo. Depois você tem o William, que também cita a moda, e eu sei, o William tem 2, tanto o trabalho de dissertação dele é relacionado à moda, também a tese dele também é relacionada à moda, e a Rosana também traz um pouco da do efeito contemporâneo da moda aqui, né? Vou citando o caso da Chili Beans e também da Havaiana. Eu, particularmente, acompanhei bastante perto esses dois cases. Foi muito engraçado, porque do que não está combinado. Eu tive aula com a Ângela Irata, que foi a responsável dessa virada de chave da Havaianas. E aí vai vir a minha pergunta. E com o Caíto Maia. Também, e o negócio dele não é desenvolver agora produtos. E eu acho que a fala da Mari é muito legal, porque o lance dele, e ele fala, o negócio dele é desenvolver experiências. Ele quer que o cliente dele, na loja dele, é a frase dele, isso aqui, se sinta um rockstar, porque essa é a pegada dele. Ele quer ser o bomba. Inclusive, ele falou e a Rosana falou do fenômeno Oscar Freire. A loja, eles têm uma loja na Oscar Freire. E ele falou, cara, a minha loja da Oscar Freire é a única loja das minhas 800 e poucas tantas franquias que, primeiro, é própria e me dá prejuízo. Me dá prejuízo porque eu não vendo lá, mas eu me posiciono lá. Porque lá, aí vai também um pouco da fala do Pedro, a elite lança moda, né? Bom, e a minha provocação e a minha pergunta aos três é o seguinte, trazendo dentro do nosso contexto de negócio de impacto, sustentabilidade, vocês me perguntaram, Marcelo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falo tudo a ver. Tudo a ver por quê? Se tornou moda, ou está na moda ser sustentável. Essa impressão que eu tenho, não só por estudar por isso, mas estar trabalhando assim, no dia a dia com isso. Inclusive, entender que o meu negócio que eu trabalho com questão de excedente, contra CO2, se for ver, é maravilhoso. O meu negócio que eu tenho é um negócio que na Europa é estourado. Tem empresas que giram milhões e bilhões e bilhões, e quando a gente chega aqui no Brasil, a gente vê uma barreira de entrada cultural gigantesca. Aí eu vejo, no caso da Havaianas, como a Rosana falou, década de 80, ela era chinelo popular, né? Mas a virada de chave que a Ângela fala foi o seguinte, eles conseguiram
um stand da Havaianas na Galeria Lafayette, na França, na década de 90. Quem era o garoto propaganda? O Raí, o maior jogador, mas veio de fora. Popularizou, estourou aqui de novo. Então, a minha pergunta para ser mais objetivo, até quando a gente vai ter que ficar dependendo que o lá de fora lance moda ou lance os hábitos que eu preciso consumir aqui? Gostaria de saber a visão de cada um de vocês nessa, poxa vida, eu não consigo ver o meu próximo lançando alguma coisa legal, ou enfim. Não sei se ficou tão claro, mas que é uma mistura de pergunta com provocação, com raiva mesmo, porque é o meu todo dia que eu tenho que bater aqui. Eu falei, caramba, cara, o pessoal não entende, irmão, né? E muitos estão nessa situação, muitos aqui têm negócio de impacto, poxa, que querem mudar o mundo, mudar ao seu redor, e bate todo dia. Eu falei, irmão, cara, os caras não entendem que o meu negócio é para virar, não é o dinheiro pelo dinheiro, é como o Pedro falou, entender que sim, o consumo é o meio, mas não é o fim. Eu quero fazer muito mais, eu quero mudar minha realidade, eu quero sim. Mas, pô, tá brabo, né, de ir para frente, né? O pessoal não vê, tem que vir lá de fora para falar, pô, que maneiro, pô, legal, agora vai, entendeu? Então, joga aí essa bola quente aí para você, gente. Não, eu acho que eu posso falar primeiro, então, rápido. Muito bom, Marcelo. Achei muito legal a tua pergunta, assim, penso algumas possibilidades para responder. Eu queria só comentar que eu Sociologia 2, eu acho, com o Pedro Paulo, falei com ele ontem isso. E a aula dele, assim, com essa perspectiva dele crítica a algumas coisas que são dominantes, digamos assim, no campo das ciências sociais, ela abria muita reflexão da gente, porque era um pouco assim, você ficava inquieto com aquilo, incomodado, porque a gente via de um marxismo, que era um marxismo, assim, muito rasteiro também, Pedro, que a gente tinha lido o manifesto, assim, e se achava o Marx, sabe? Eu não tinha entendido nada. E ficava, e era inquietante, assim, eu acho que isso, a graça das ciências sociais é essa também, né? É te tirar das posições de conforto já estabelecidas, assim. Então, só um testemunho aí que foi, eu lembrei daquelas aulas que me inquietavam pra caramba, me inquietavam a galera, a gente ficava, os alunos ficavam, não, mas não pode, tal, não sei o quê, e inquietava, assim, isso foi bom, porque abriu o leque de outras possibilidades de reflexão, assim. E aí, Marcela, teu comentário, cara, tua pergunta, eu penso muito nisso também quando eu olho para esses casos de inovação nos Estados Unidos e na Europa, com atuação de cientista social, com financiamento de pesquisa pra caramba, com pesquisa praticamente acadêmica, que o que você vê de pesquisa de mercado no Brasil, a Rosana entende mais do que eu disso, assim, mas provavelmente, porque dialoga com a área da administração, fez a sua formação do mestrado e doutorado em administração, né? E as pesquisas de mercado no Brasil são coisas assim muito... quando você olha como cientista social aquilo, você fala, não é possível que isso aqui que está baseando esses milhões que a Coca-Cola está investindo em propaganda, né? Esse negócio tão... Aí eu acho que tem uma explicação de onde o Brasil está no capitalismo mundial, assim, né? A gente tem uma elite, assim, eu acho, elite, e aí eu acho que não é a palavra correta também, eu sempre falo para meus alunos que para mim a elite no Brasil é Candeia, Luiz Gonzaga, Dona Ivone Lara, não é a elite mesmo, que aparece no jornal, né? Mas quem tem os meios de produção, para usar o termo marxista, quem tem os bancos, as indústrias, assim, aí, o que é chamado como elite brasileira, assim, se acostumou e se acomodou no mercado internacional, assim, e ser periférico, em ganhar dinheiro com agiotagem, com bolsa, fazendo render a grana e tal, e não disputar o mercado internacional. Né? Você não tem uma burguesia nacional, assim, industriais. Os industriais lá da... Como é que é? De São Paulo? Que era o SCAF. Os caras não têm indústria mais, assim. É impressionante. São industriais de fábrica fechada. E, assim, aí você não tem investimento em inovação. Né? Você só copia o que é de fora. E aí o caso da Havaiana eu acho que é interessante, assim, porque a Havaiana ela bomba no exterior, assim, não pesquisei isso, mas o que eu já vi, assim, já li sobre, vendendo o Brasil.
né, vendendo cultura brasileira, digamos assim, enlatando cultura brasileira, não enlatando porque chinelo, mas botando em chinelo cultura brasileira. É o mesmo caso da Osklen, por exemplo, que eu escrevi um artigo da marca que queria ser uma marca de novo luxo, depois foi vendido, inclusive, para alpargatas, né, e meio que se perdeu um pouco nessa estratégia, mas que o novo luxo era, nas palavras do dono da Osklen, não o American Dream, mas o Brazilian Soul, dizia ele, né, que era uma nova abordagem mais ecológica, até para dialogar com o que o Pedro falou, mas mais sustentável, né? O novo luxo é um luxo sustentável e tal. Foi um momento ali que esses, acho que a Havaiana um pouco mais anos 90, final dos anos 90, e a Osklen mais no início dos anos 2000, que teve uma tentativa, assim, de disputar espaço com valores brasileiros, sabe? Disputar espaço no mercado internacional. Mas eu não vejo isso, assim, e muito na minha visão, assim, porque a gente tem de novo, usar o termo, uma classe dominante, aqueles que têm o poder de investir na indústria e, enfim, disputar mercado, que não tem interesse em fazer isso, e se contentam com o espaço. Então, o que você vê é a Intel não fazendo o seu escritório no Brasil, fazendo pesquisa no Brasil. Ela pega um antropólogo americano e manda ele para cá. O cara faz pesquisa em Salvador, lá, etnografia. E não a gente aqui fazendo. Porque a gente não disputa esse mercado. Assim, as empresas que estão aqui de tecnologia, que se desenvolvem, startups na América do Sul, não investem em pesquisa e inovação como essas empresas norte-americanas e europeias. Eu acho que tem a ver com o lugar da gente no capitalismo. E aí é uma briga de cachorro grande, né? Então, talvez se a gente disputasse esse lugar no mercado internacional, enfim, tivesse mais espaço para essas iniciativas mais inovadoras, mais criativas e disruptivas e tal. Não sei, só uma contribuição, assim, também é algo que me incomoda, Marcelo, compartilhando aí com você. Obrigado, Will. Vou pegar a palavra, então, seguindo a ordem. Assim, eu acho assim, primeiro pensando na tua pergunta e o que eu escuto da tua pergunta, e é muito interessante porque eu fui para um outro caminho diferente do William, assim. Primeiro, fiquei pensando na sustentabilidade. Bom, a tendência de sustentabilidade, de pensar o mundo sustentável, ela não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já tem no mínimo 30 anos, que se fala, né, pensando lá, Rio 92, lá, toda a questão de pensar de emissões de carbono, então assim, já tem, né, tem toda uma história, né? Claro que nisso a gente vai encontrar micro tendências ou micro manifestações nessa grande. E o que eu vejo, Marcelo, e eu entendo o teu, vamos dizer assim, ranço, é que eu vejo como que, de uns tempos para cá, não só sustentabilidade, mas grandes outras palavras também que já sempre existiram, que é a ideia de diversidade, de inclusão, né? Elas foram também sendo acomodadas para caber em células dentro das empresas, porque começou a ficar cool, se tornou legal falar sobre isso, né? Então, o que tu faz, né? Então, tu vai lá e tu cria uma célula, que nem eu sei que tem na Avon, na Natura, enfim, nessas grandes empresas, a célula de diversidade, né? Então, vamos pensar... Então, mas será que está realmente sendo pensado isso? E aí eu me questiono, porque assim, eu tinha um conhecido meu, gay, que sofria assédio dentro da Avon. Então, assim, né? Então, como que isso funciona? Se o funcionário está sofrendo, mas eu vou contratar uma drag queen que vai fazer uma propaganda para dizer que eu sou diverso, né? Eu acolho a diversidade. Eu acho que isso um pouco, para mim, me soa um pouco também na sustentabilidade. Então, eu vou tentar ser sustentável, ponho ali um canudo né, de meca de alumínio, e aí sempre me parece um pouco insuficiente, né? Porque parece que não é uma escuta verdadeira, né? Uma escuta de mudança, como tu está dizendo. Então, eu acho que é uma coisa que eu também discuto com os meus alunos quando eu tenho que abordar isso em análise organizacional, por exemplo, né? Pensando em organizações. Né? E um outro aspecto, né? E aí eu não quero entrar na discussão, né? Não quero falar que a gente tem a síndrome de vira-lata, porque eu acho que é simplificar, tá? Porque eu acho que também não tem conteúdo suficiente para... Mas, para mim, o que resume um pouco o que o Brasil se sente, assim, é uma coisa meio Bacurau, assim, né? A gente segue achando... Bacurau, o filme, né? A gente segue achando que a gente é uma coisa que a gente não é. Nós não somos europeus, né? A gente está aprendendo muito recentemente que nós somos latinos. A gente demorou para entender isso, né? Porque, como nós não somos hispanohablantes, então a gente achava que não, então não estou dentro. Então, eu acho que também tem um pouco disso. Então, a gente tem uma coisa meio que também passa pelo que o Pedro falou de identidade, assim, né? Mas o que nós
né? Eu sinto um pouco isso, então a gente acaba importando algo como se fosse novo, mas não é. E aí a gente, né? Então eu fico pensando, a minha reflexão ela vai um pouco nesse sentido, assim. Mas não sei, acho que agora o Pedro, né? Passa a palavra pro Pedro. Tá no mudo, Pedro. Enfim, eu tenho uma dificuldade imensa para lidar com essas ferramentas digitais. Bem, você colocou a questão da elite, né? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: concordo também com o que o William disse, né? Nós temos uma elite muito atrasada, né? Que normalmente tem um autor que chama de a elite do atraso, né? Eu nem gosto muito dele, mas ele escreve sobre isso. O William sabe de quem eu estou falando, né? Talvez outros também, né? Já dei aula, inclusive, com ele, enfim, com esse rapaz aí que é um senhor já. Mas eu acredito nisso. Infelizmente, a gente tem ainda esse caráter. Infelizmente, porque eu gosto demais do Brasil. Eu não tenho realmente. Acho que nós somos um país extremamente rico, sincrético. Eu estou estudando religião agora, né? Meu caso, eu não sou negro nem branco, né? Então eu fico muito insatisfeito de ver essas questões em torno de ancestralidade, né? De ficar resgatando. Eu sou do mundo. Eu sou, na verdade, poeira das estrelas. E quanto mais coisas eu tiver dentro de mim, melhor. Eu não gosto. Adorei. Você entendeu? Eu não gosto desse modismo que a gente está vivendo hoje, né? Que tem muito a ver. E aí, William, eu sempre fui muito polêmico, né? As pessoas odeiam, ou, né, digamos assim, eu sou meio que carregado por esse tipo de. Porque é isso. O que eu acho legal no Brasil é que a gente pode misturar tudo e fazer, digamos assim, sushi com churrasco. E o que eu acho que uma coisa que eu quero fazer aqui, até uma homenagem a você, porque eu acho você uma pessoa, digamos assim, que está fazendo um trabalho interessante, né? E você, para mim, é uma elite, digamos assim, importante para pensar, para refletir, entendeu? Teve essa ideia, né, de lançar, fala muito de sustentabilidade, aí eu concordo, digamos assim, com a Rosana. Só tem um detalhe, né, com a ideia de sustentabilidade. Eu acho essa ideia fundamental. Digamos assim, se o planeta Terra não levar a sério isso, nós estamos à beira, sim, de uma hecatombe, né? Digamos assim, até essa situação que a gente está vivendo hoje da pandemia, onde, digamos assim, tem a ver com essa coisa de você avançar em biomas, enfim, de você não respeitar, né, digamos assim, o teu lugar. Então, é fundamental que a gente comece a alertar isso o tempo inteiro. Então, juntando um pouco essa ideia que você trouxe da elite do Brasil, eu só diria uma coisa. Eu gosto muito, digamos assim, de pensar que o Brasil é uma mistura de todas as coisas. Essa coisa, eu posso dizer eu sou gay, mas eu nunca consegui me identificar, né, digamos assim, isso não é algo que não é uma identidade que me define. Eu não vou ficar copiando militância norte-americana e trazendo para o Brasil, que é o que está acontecendo na universidade hoje. Você entendeu? Que tem muito a ver com o que a Rosana falou, de você criar nichos de identidade. Essa questão da identidade, ela vem muito, digamos assim, de você trazer essa... Porque tem a ver com o consumismo. Eu vou criando clusters de consumo onde eu consigo entender melhor a cabeça das pessoas, né? Então, eu não estou respondendo a tua pergunta, eu estou respondendo, digamos assim, falando um pouquinho sobre a tua provocação. E eu quero aproveitar aqui para dizer que eu considero você uma pessoa que faz parte dessa elite. Zimmelianamente, não existe sociedade horizontalizada, como querem os anarquistas. Toda sociedade tem uma hierarquia, né? Digamos assim, isso é uma bobagem, né? Essa ideia norte-americana de você horizontalizar, e as redes sociais é um pouco essa ideia, né? De você desconstruir as hierarquias, né, digamos assim. Então, nesse sentido, como diz o Zimmel, é muito importante o papel de pessoas como você, que eu considero uma elite pensante, que atua, né, e não isso que a gente está vivendo hoje, que é digamos assim, uma importação norte-americana de modelos de militância, não considerando que nós somos branco, preto, amarelo, entendeu? Gay, homo, hétero, tudo junto. Eu não gosto desse momento que nós estamos vivendo. Não acho que a gente está construindo pontes, né? A gente está, na verdade, construindo uma situação horrível,
né, que é essa que a gente está vivenciando hoje, né, e acho que uma pessoa como você, que para mim faz parte de uma elite esclarecida, como a Dona Ivone Lara, como Candeia, como Cartola, como Luiz Gonzaga, entendeu? Tem um papel muito importante, e é bom que você esteja trazendo isso para nós, e eu espero que seu trabalho seja replicado, porque não há outra alternativa, ou nós aprenderemos refletindo, ou a gente vai aprender por meio da dor. Parece que é a dor que vai fazer com que a gente aprenda, mas pode ser muito tarde, né? Talvez a gente já não tenha mais como voltar atrás. Então, eu já me sinto assim um pouco, eu sou mais velho do departamento, né? Já me sinto um brontossauro meio que gritando contra tudo isso que está acontecendo. Não sou marxista, não sou gay, não sou hétero, não sou branco, não sou preto e sou tudo isso ao mesmo tempo, né? Digamos assim, é isso que eu acho que é importante a gente frisar e gritar o tempo inteiro, né? Digamos assim. Então, eu aproveito aí a tua provocação para te homenagear, você tem um papel importante, espero que apareçam mais cabeças como a tua, para ver se a gente consegue avançar. E eu acho que todas essas discussões são muito difíceis, né? Falar da identidade do Brasil, né? Falar, digamos assim, de como é que essa questão da elite, se nós temos ou não complexo de vira-lata, talvez sim, talvez não sei, né? É algo assim, o Brasil tem essa tradição, digamos assim, de fagocitar todas essas coisas, e é aí que está a nossa riqueza. Eu vejo isso pela religião, né? Agora que eu estou muito envolvido com a ayahuasca, com o Santo Daime, eu entro num ritual do Santo Daime, vejo a Umbanda, vejo o catolicismo, vejo o espiritismo, vejo o hinduísmo. Isso é o Brasil, isso é que é legal, né? E a gente tem cada vez mais enaltecer estas diferenças todas, né? Sendo, não separando, não fazendo esse discurso de ódio que eu acho que está permeando, né, toda essa herança norte-americana que as redes vêm ajudar a fazer, né? Não respondi a tua pergunta, certamente, mas eu sei que você, Marcelo, é uma elite que está preocupada em mudar essa situação. Tá? E isso eu gosto de valorizar sempre, e aproveito aqui para te valorizar. Obrigado, Pedro. Obrigado, Will. Obrigado, Rosana. Pessoal, meu Deus, eu particularmente saí aqui muito querendo ouvir mais, né? Mas não quero tirar, né? Estamos dentro do nosso horário. Agradecer, William, Pedro, Rosana, obrigado. Vocês foram incríveis. Pessoal que ficou até o final aí, vocês são sensacionais. Não saiam, porque agora... Oi, Mauana. Pode falar. Gente, eu vou falar bem baixinho, que a minha pequena já dormiu aqui. Espero que vocês me escutem. Claro. Mas eu estou muito impactada, assim, e escutando vocês e toda essa discussão, pela minha última leitura, que é um livro super breve, assim, que contempla alguns artigos do Ailton Krenak, né? Acho que todos conhecem Ailton Krenak, né? Uma liderança indígena, um homem maravilhoso e que puxa essa discussão da sustentabilidade para uma outra discussão que, basicamente, ele coloca como não existe, né? A sustentabilidade, essa temática da sustentabilidade, ela é uma fantasia nossa. A gente quer acreditar nisso para que a gente possa viver melhor dentro da indústria do consumo, né? E, enfim, eu sou uma questão muito forte dentro dessa coisa, porque eu sou mãe de uma criança pequena, e a infância, ela é provocada, né, o tempo inteiro pela lógica do consumo, e aí a minha cabeça louca aqui, cansada de sexta-feira também, já está conectando todos esses debates, mas eu acho que talvez faça sentido isso. O quanto, na verdade, essa discussão, né, do que o Marcelo trouxe, está relacionada exatamente com essa lógica do consumismo, né? Exatamente isso, assim, nós somos, né, porque temos, né? Então é isso a grande questão, né? Somos porque temos, e que essas questões todas, né, que vêm de fora, que vêm com esse olhar, né, do estrangeiro, de uma roupagem, né, mais interessante e tudo mais, porque a gente quem tem acesso a isso é quem tem mais, né? É quem possui mais, é quem vai poder comprar isso, né? Como fica mais interessante se a gente for trazer isso, né? Quem de nós aqui acha super bonito botar aquele adesivo, gente, como é que é o nome? Preto, e ir na laje tomar um sol para ficar com uma marquinha de biquíni super definida, assim, né? Porque a gente não quer ter cara de pobre, né? A gente não quer ficar com esse
corpo de uma mulher pobre da favela, né? Porque a gente vai significar que a gente tem menos, né? Que a gente é menos, né? Então, assim, é importante, eu acho, também a gente discutir o ser e o ter aí em tudo isso, né? O quanto a gente também a gente acaba saindo mesmo de um propósito de vida muito interligado com várias outras questões. Gente, já estou aqui divagando, desculpa, mas eu queria trazer essa questão do ser e do ter, né? Uma questão ética também para essa discussão, e esse olhar para esse conceito de sustentabilidade que eu acho que é muito difícil a gente, né, reverter onde a gente chegou, mas assim, que é importante o Ailton Krenak trazer isso, né? Assim, é uma ilusão para a gente, é uma fantasia mesmo que a gente vai conseguir ser sustentável à medida que a gente está o tempo inteiro tendo que se atualizar o telefone, porque os aplicativos ficam, né, eles vão demandando uma atualização, e depois de 3 anos com o telefone, você não pode ter o mesmo telefone, porque você não consegue estar na vida, né, ali não consegue acessar seu banco, etc, etc. Então, eu acho que essa questão, e nós, como empreendedores, podemos, né, pensar nisso do ponto de vista ético também, e eu tendo a levar muito a discussão para esse campo da experiência que a Rosana trouxe e a Mariana trouxe, porque, né, a experiência ela é uma coisa muito mais interessante do que o ter, né? O ser, o ter vivido, né, o estar presente ali naquela experiência, talvez seja muito mais interessante para a gente, enquanto uma discussão também eticamente responsável com o planeta, com os outros seres humanos, com as nossas gerações futuras, né? Enfim. E eu tô falando quase um desabafo aqui, gente, porque lutar contra a Fisher Price é foda. Muito difícil. JP e Maria Clara, então, nem se fala. Ai, obrigada. Obrigado a você, Mamana. Meu Deus, muito obrigado. Pessoal, alguém mais? Eu acho que aproveitar nosso espaço de fala, vou dar mais um tempo. Enquanto isso, aproveitar também e dar um spoiler da semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer até algo, William, que você comentou lá no início da sua fala, né? Da dificuldade da gente ver pesquisadores no desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, né? Acaba que aqui tem pouco, né? Então a gente vai trazer exatamente cases de pesquisadores de universidade pública que estão desenvolvendo produtos, serviços, negócios. Então vai ser muito, muito legal. Então, pessoal, não percam. E acho que até o final vai ser assim, né? Depois a gente tem também o outro módulo, vai ser sobre propriedade intelectual e design de novos produtos e serviços, também com um pessoal bem maneiro lá que pesquisa isso, né? Eu acho que é muito legal que as pessoas que estão vindo aqui nesse espaço de fala são pessoas que fazem, são pessoas que pesquisam, são pessoas que ensinam, então traz um espaço muito democrático e principalmente por essa troca tão bonita que a gente vê aqui, né? Bom, eu vou pedir, eu sei que tem 2 minutinhos para fechar, mas assim, pontualmente eu vou fechar aqui a nossa sala, só que eu queria convidar vocês, os nossos 3 convidados, para a sala do cafezinho. Bia, se você pudesse gerar hoje, o pessoal já está indo aí, mas tudo bem, 3 salas de cafezinho para fazer um mix aí, para vocês se conhecerem, ouvirem um pouco mais de perto, né, os nossos extensionistas. Tá bom? Bia, você consegue fazer para a gente? Bom, a gente vai finalizando aqui, então, a gravação por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida de comentar nas salas, é só me chamar, tá bom? Boa noite, galera.